Então, pessoal, nossa aula de hoje, o que a gente vai fazer? Né, a previsão para a aula de hoje, se a gente tivesse no presencial, como quem já teve a aula lá, naquelas duas aulas lá em março comigo, a gente chegou a ter essa aula presencialmente, seria o momento de eu me apresentar, contar um pouco da minha vida, da minha trajetória, de como é que eu cheguei até aqui, por que dessa disciplina, para vocês entenderem melhor essa situação. Não se preocupem que não vai ser uma aula sobre questões pessoais minhas, né? Vou falar óbvio, de algumas coisas pessoais que eu acho que tem alguma conexão que podem contribuir, né, para os temas da nossa aula, tá? E também um certo objetivo de eu me expor um pouco para vocês, tá? Para que vocês se sintam à vontade de também se expor, e não para que vocês me contem coisas pessoais, mas para que eu dê o exemplo, né, de como eu espero que vocês participem, que falem as coisas sem muito pudor, né, para se sentirem bem à vontade aqui para manifestar as opiniões de vocês ao longo do semestre. E acho também que a gente, se conhecendo melhor, a gente quebra um pouco do gelo, fica mais à vontade, né, para conversar e interagir de uma forma mais fluida, certo? Se fosse presencial, depois da minha apresentação, eu ia fazer a dinâmica que a gente fez lá no dia 11 de março, né, de dividir vocês em grupos para vocês acharem características que cada grupo, todos têm em comum, e dentro de cada grupo, cada um achar uma característica que ninguém mais do grupo tem, porque eu gostei bastante dessa dinâmica. Falei para vocês, quem teve aula comigo lá em março, que eu aprendi isso em eventos que eu participei na ENAP, né? E no começo achei meio bobinho quando propuseram isso, mas no final achei super legal. E toda vez que eu fiz isso com as minhas turmas, né, seja da UNB ou do Projeção, o negócio funcionou. Acho que senti assim o pessoal ficar mais à vontade, né, quebrar esse gelo aí para todos interagirem, se conhecerem, né, melhor e ficarem mais à vontade para falar de coisas, quaisquer coisas, né, porque a gente já falou dessas intimidades, entre aspas, né. Falei para vocês, repito, que nessa aula lá do dia 11, onde a gente fez isso, eu me apaixonei por essa turma mesmo, assim, fiquei encantado, né, porque foi muito legal, muito divertido, engraçada a nossa conversa, e vi que vocês estavam super soltos, assim, soltas, falando sem grandes pudores as questões de vocês. Infelizmente, né, a gente teve que fazer essa pausa e agora a gente retoma. Óbvio, pessoal, que não é a mesma coisa. Isso é uma coisa que é bem complicada, assim, que eu tenho pensado muito. Eu também acho papaco. Achei que foi bem legal o que ele está dizendo, que foi muito legal. Eu achei bem legal também esse dia, fiquei super empolgado, uma super expectativa de ter essa disciplina com a turma de vocês. Mas tivemos essa interrupção e tem uma diferença, né, pessoal? Para professor é enorme a diferença, sabe? Um professor, quando dá uma aula presencial, ele pode, eu, por exemplo, posso contar uma história minha, de um amigo meu, da minha família, né? Eu posso fazer algum comentário porque é quase impossível do meu amigo ou da minha família ouvirem o que eu comentei, né? Agora eu tenho que pensar que, sei lá, né, meu amigo, minha família podem um dia vir assistir esse vídeo aqui e ver eu falando dessa pessoa, né? Então tem que ter cuidado. Eu tenho que ter cuidado para fazer comentários sobre meus trabalhos, sei lá, um chefe meu. Imagina, numa aula eu poderia criticar um chefe, mas dizer, um chefe meu é meio chato. Não tem, tá? Só estou dando de exemplo. Se tivesse presencialmente, eu falaria, né? Agora, aqui com aula gravada, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas eu quero achar esse equilíbrio, sabe? Eu também não quero que a gente fique aqui tomando, né, pisando em ovos, cuidando demais de tudo que fala. Só a gente tem que ter essa atenção, assim, essa perspectiva, né, de que a gente pode estar sendo ouvido por qualquer um, pode vir a ser ouvido por qualquer um de quem a gente esteja falando. Então é importante a gente tomar um pouco mais de cuidado, né, com o que a gente fala. Mas eu vou tentar fazer isso falando de mim primeiro, né, para vocês, e depois vocês não vão falar tanto de vocês, né? Não vai ser uma coisa assim individualizada, mas eu separei umas perguntas que tem a ver, cada pergunta, com os temas que a gente vai trabalhar ao longo do semestre, e aí eu vou pedir para vocês me responderem lá por aquela plataforma do Mentimeter, né? O Menti, que vocês acessaram. Depois eu vou passar aqui o código e o acesso para vocês. E também vou passar um link do Google Forms para vocês irem respondendo lá essas mesmas perguntas, que vai para a gente ir treinando, porque vai ser a partir desses formulários, dessas respostas,
que eu vou verificar se vocês participaram das aulas, para poder enviarem depois as atividades valendo ponto. Já disse que não vai ter chamada, não tem presença, mas é necessária a participação nas aulas para poderem fazer as atividades valendo ponto. Tá? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a qualquer uma dessas coisas, a gente abre um espaço aqui para falar sobre elas. Mas vamos para a nossa aula, então, que é basicamente de apresentação do professor e apresentação da turma, só que a apresentação da turma de vocês vai ser uma coisa em conjunto. Eu vou perguntar já algumas perguntas polêmicas, que eu acho que vai ser bem interessante ver como é que vai ser o retorno de vocês para essas perguntas. E depois a gente abre um espaço para vocês comentarem. Se alguém quiser trazer comentários mais individualizados sobre esses temas, aí vou abrir um espaço para vocês fazerem isso, tá? Bom, por enquanto eu vou mais falar de mim mesmo, então não tem grandes coisas, não tem slide. Eu já imagino que deve ter uma turma aí que está com um olho aqui na sala, outro olho em algum lugar assistindo o jogo lá do Bayern, né? Que está jogando. Espero que consigam me acompanhar aqui ao mesmo tempo. Vamos falar bastante, eu gosto muito de usar esses exemplos de futebol, que é uma coisa que me toca, que eu gosto, acompanho de certa forma, e acho que tem muitas pessoas, muitos brasileiros, né? Diz que é uma coisa de brasileiro, então acho que muitos de vocês vão ter familiaridade também, fica fácil de entender. Então, se acostumem aí com essas minhas analogias com futebol. Bom, pessoal, falar de mim, o que eu vou falar de mim para vocês? Bom, primeiro tem algumas coisas, né, que já fica meio óbvio, aqui já está tomando chimarrão com essa minha lata aqui, branco desse jeito. Sou gaúcho, nasci em Porto Alegre, fui criado em Porto Alegre. Apesar de ter uma parte da família, a família da minha mãe da cidade de Gramado. Estudei no primeiro e segundo grau em escola particular, então, né, aquela vidinha playboyzinho de classe média alta lá de Porto Alegre. Quando terminei o colégio, eu passei no vestibular da Federal lá do Rio Grande do Sul para administração, porque eu imaginava que ia trabalhar, meu avô tinha uma empresa, eu inicialmente pensava em trabalhar com ele, porque com 16 anos eu tinha trabalhado um tempo lá com ele para aprender algumas coisas, mas acabei mudando de ideia, muito por causa, na época, eu tinha uma namorada com quem a relação não era muito tranquila, a gente brigava muito, e nessas discussões, essa minha namorada dizia que eu devia fazer direito, porque em toda discussão eu acabava convencendo ela de que eu estava certo, né? Que eu era muito bom em argumentos, ela me disse. Em parte, né, por causa disso, mas em parte porque esse comentário dela me fez também ver que eu gostava de olhar filmes de direito, de advogados, né, aqueles caras recém-formados que iam lá, pegavam umas causas impossíveis de ganhar e aí defendiam a pessoa inocente, né, e essa pessoa inocente era salva por esse advogado, né, e ganhava muito dinheiro, o cara ficava rico com isso. Então, no começo, eu fui fazer direito, então acabei passando na PUC, lá do Rio Grande do Sul. Né? Tem até hoje guardado, está lá em Porto Alegre, na casa da minha mãe, um dicionário que eu tinha, que eu escrevi, né, para aula na época, isso era o que, 99, né? Então eu no começo da faculdade tive que comprar um dicionário, porque a gente não tinha Wikipédia, não tinha Google, né? Então para assistir um curso de direito era necessário um dicionário para entender a linguagem jurídica. E aí na capa, dentro do dicionário, eu escrevi lá, que para me motivar, eu escrevi que eu ainda ia ser um melhor advogado do mundo, que ia ser muito rico. Não me lembro exatamente o que eu escrevi, alguma coisa assim. Que eu ia ser um advogado muito bom e ia ser muito rico com isso. Né? Porque na minha época ainda acho que era mais materialista do que eu sou hoje. E um dos grandes objetivos da minha vida era ganhar dinheiro. Depois de um tempo, me lembro até hoje que eu vi um filme do Spielberg, né? A Lista de Schindler, onde o Schindler, né, também é um cara que fica querendo ganhar dinheiro, fica rico e depois começa a vender todas as suas coisas durante a Segunda Guerra, porque ele acha um jeito de ir salvando alguns judeus, vários judeus, né, nesse processo.
E aí o cara morre, no final do filme vem os sobreviventes desses judeus que ele acabou salvando, e vão cada um das famílias, vem os filhos, netos desses sobreviventes, né, as imagens dos sobreviventes reais, e vão colocando algumas pedras no túmulo do Schindler, e eu fiquei impressionado com aquilo. Eu disse, cara, ficar rico não é nada. Me dei conta que se eu quisesse ficar rico, eu ia querer, sei lá, ter uma casa grande. Se eu tivesse uma casa grande, eu queria ter um sítio, e aí eu não ia ficar contente. Eu fiz uma viagem, fui para Paraty, e aí eu descobri, me contaram num passeio que eu fiz, que o Amir Klink, não sei se vocês sabem que é o navegador brasileiro lá, que lá em Paraty o Amir Klink tem uma ilha. É uma ilha até pequenininha, relativamente, né? Mas quando eu ouvi aquilo, eu disse, nossa, eu quero ter uma ilha também, né? Porque se o Amir Klink pode ter uma ilha, por que eu não posso ter uma ilha? E aí eu pensei, pô, mas só uma ilha? Né? Eu posso ter duas, né? Eu posso ter um arquipélago, então eu posso ter um continente, eu posso ser o dono do planeta Terra, né? E se eu for o dono do planeta Terra, eu vou querer conquistar um outro planeta. E eu me dei conta nesse processo que esse sonho de querer ter coisas materiais, de ser rico, um Elon Musk. Eu pensei no Trump, né? Também o império do Trump, acho que ele era nesse sentido. E aí eu me dei conta, cara, esse negócio de acumular coisas materiais e essa competição material é uma coisa frustrante, porque não tem como eu ganhar, tu não chega ao fim nunca, né? Sempre tem algo mais para tu conquistar, né? Então tu nunca vai se sentir realizado totalmente, né? Ou vai ter alguém que tem mais, ou se tu for a pessoa que mais tem, vai ter outras coisas ainda para tu conquistar. Então é um projeto de vida, meio que um buraco sem fundo, foi o que eu concluí. Né? E aí mudei de fase assim, né, na minha vida. E passei muito influenciado aí por esse filme da lista de Schindler. Eu me dei conta que o bacana era fazer coisas legais assim na história, né? Na hora eu pensei, eu quero entrar para a história. Né? Eu quero que, sei lá, meus filhos, meus netos, quando estudarem história, leiam meu nome na história porque eu fiz alguma coisa. Aí eu me dei conta, mas só entrar para a história, né? O Hitler está na história aí do mundo para sempre. Não adianta, né? Fazendo merda, não adianta entrar para a história. Então eu tenho que entrar para a história fazendo uma coisa legal, né? Não sei, influenciado pelo menos na época lá por esse filme do Schindler, eu pensei, pô, queria fazer uma coisa bacana, que nem o Schindler fez, né? Salvar pessoas, né? E ser lembrado com esse carinho todo depois. Eu acho que isso é uma coisa, é um objetivo de vida muito mais interessante. Então esse foi um processo meu dentro já do curso de Direito, né? Também teve uma viagem que eu fiz, eu saí no meio do curso para ir morar um tempo fora. Fui morar um ano na Inglaterra, em Londres. Isso também me abriu muito a cabeça. Como eu disse, eu tinha essa vidinha de classe média alta, escola particular, né? Meus pais nunca me faltou nada. Uma coisa importante, meus pais se separaram quando eu tinha 2, 3 anos de idade. Então, desde pequenininho, né, meus pais tinham se separado. Os dois se casaram de novo e tiveram 2 filhos cada um, os 2 casos homens, né? Então eu tenho 2 irmãos por parte de mãe e 2 irmãos por parte de pai. Eu até brinco que se eu fosse escrever uma biografia um dia, o título seria Filho Único com 4 irmãos, né? Porque eu sou o filho único do meu pai e da minha mãe, mas eu também tenho 4 irmãos, somando aí os filhos dos outros segundo casamento deles. Depois vou explicar por que estou falando disso. Bom, então tive essa viagem aí para morar fora, o que me ajudou bastante a abrir minha cabeça, né, eu ter que me virar sozinho, porque mesmo meus pais tendo uma condição financeira relativamente boa, eles não tinham condições de pagar os meus custos de vida na Inglaterra, em libras, era muito caro, né, então lá eu tive que me virar com a minha grana mesmo, ir atrás, trabalhar e correr atrás, trabalhei de tudo um pouco lá. Inclusive, contei, né, na aula de março, lá, contei algumas coisas que eu fiz, colhi morango, né, passei quase um mês lá comendo, entre aspas, comida do lixo, né, então fiz umas coisas diferentes também, servi, não cheguei a servir pessoalmente, mas estava servindo, estava trabalhando num evento onde estava a rainha da Inglaterra, né, então quem participou da aula lá de março lembra que eu fiz alguns comentários sobre isso, e foram nessa época, desse um ano, foi em 2002, esnobei a rainha, não, porra, né? Fiquei olhando pro príncipe Charles lá e perdi de ver a rainha, quase bati na rainha, coitada, quase esbarrei nela. Então, pessoal, e isso foi muito bom, porque, né, eu aprendi a ralar mesmo na vida, né, a ter que me virar com as minhas condições, não contar mais com a ajuda do papai e da mamãe. Então, para mim, foi uma mudança. Eu dividiria minha vida nessa etapa aqui. Então, pessoal, sem problema, alguém escreveu
umas coisas estranhas aqui no chat, mas estava limpando o teclado. Então, pessoal, para mim foi importante, né? Porque, como eu disse, eu vinha dessa perspectiva de uma vidinha muito segura economicamente, e essa insegurança durante esse período dessa viagem me ajudou a crescer muito. Recomendo, quem tem alguma vontade de fazer isso, eu recomendo muito, acho que ajuda muito. Já conversei com muita gente que dizia, não, professor, mas isso não é para mim, porque minha família não tem essa grana. Olha, o que eu mais conheci lá fora, em outras experiências também, já fui morar fora, né, sempre sem grana, sempre morando afastado do centro, lugares onde o pessoal da classe trabalhadora, né, dos lugares morava. E, olha, mesmo nessa vez em Londres, foi em 2002 que eu fui, a maioria do pessoal que andava, gente, que eu conheci lá, acho que até segue, assim, uma proporção da sociedade brasileira. Tem, óbvio, né, o pessoal da elite que está lá viajando e tal, tem os filhinhos de papai que também vão morar e passar um tempo mais lá, mas o que mais tem é classe trabalhadora aqui do Brasil, sabe? Eu conheci vários auxiliares de pedreiro aqui do Brasil que saíram daqui e foram trabalhar lá, né? Conheci domésticas, né? Empregadas domésticas que trabalham com faxina aqui no Brasil, saíram, foram para lá, e o pessoal, né, se virava lá, conseguindo. Claro que depende de uma organização ali, né? Não faz do dia para a noite isso, mas é uma coisa possível de se fazer, tá? Então não desistam, quem tem esse objetivo, não se deixe, não desista desse objetivo por questões financeiras, porque é uma coisa que, se a gente se organizar, é possível de ser feito. Claro que para uns é mais fácil, para outros é mais difícil, mas é uma coisa bacana de se fazer para, acho que qualquer classe social e qualquer condição que a gente venha, é uma experiência interessante. Depois voltei para o Brasil, terminei meu curso, quase não termina, já voltei meio doido da cabeça e queria fazer jornalismo, porque eu ia mudar o mundo fazendo jornalismo. Aí depois queria fazer filosofia, queria estudar história, né? E aí foi todas essas minhas ideias diferentes que essa viagem me trouxe e me dificultou terminar o curso de direito, porque eu não estava mais muito na pegada do direito. Me formei e fiquei na dúvida se eu viajava de novo, ia para algum outro lugar, se eu fazia um mestrado, que era uma coisa, eu fiz o meu TCC, então isso é importante falar, eu fiz o meu TCC no curso de Direito sobre direito público, é uma relação entre direito público e direito privado, tá? Um negócio chamado publicização do direito privado. Mas eu fiz uma análise mais histórica e fiquei comparando os conceitos mais de direito público e direito privado, misturei um monte de coisa, falei até de arte, de pintura, escultura, a vida social, a arquitetura, o desenho das casas, como é que lidam com essas questões privadas e questões mais públicas, né? E meu TCC tentava então fazer aí uma intermediação entre as áreas do direito público e do direito privado. Tive um orientador maravilhoso também, um cara super jovem que infelizmente morreu aí, acho que foi ano passado, se eu não me engano, acho que não sei se já estava com 50 anos, Ricardo Aroni, o nome dele, foi meu orientador, meu professor no direito, mudou minha vida também, me inspirou para muitas coisas. E por causa dele é que eu estou aqui me expondo também. Tem até um poema de um cara francês aí que depois eu quero ler para vocês, que fala sobre isso, sobre como esse processo de exposição é necessário para o processo de aprendizagem, tá? Então, e ele me inspirou muito nisso. Era um cara muito diferente, que se mostrava, que não tinha pudor também de se mostrar e de se expor, e que estimulava muito os alunos. Ele sempre dizia que, né, a missão nossa, né, e na época eu como aluno dele, ele como meu professor, que eu tinha a obrigação de ser melhor do que ele, né, porque ele me dava as ferramentas, então a obrigação do discípulo é superar o mestre, né? Então, e sempre me apoiando, me estimulando, fez com que esse meu trabalho de TCC fosse um trabalho muito prazeroso e que me despertou o interesse pela área acadêmica, né? Não foi, assim, metodologicamente falando, um trabalho, acho que muito bem feito. Eu viajei muito, falei de muita coisa, não foi um recorte muito bem feito do meu objeto no TCC, mas foi uma experiência que me ajudou a eu me interessar pela pesquisa acadêmica e pensar em fazer mestrado e doutorado no futuro. Então, quando eu me formei, eu fiquei nessa dúvida se eu viajava para algum outro lugar, se eu fazia mestrado ou doutorado, ou se eu ia trabalhar num escritório de advocacia, que era a coisa mais óbvia a se fazer depois de se formar em direito. Eu não tinha ninguém da família, da área do direito,
né? Aí o único lugar que eu consegui uma vaga, com contatos aí dos conhecidos, foi no escritório de direito tributário, né? Então, assim que eu me formei, eu consegui essa vaga e fui começar a trabalhar no escritório de direito tributário. E era a disciplina do direito que eu tinha mais dificuldade, foi a única disciplina, eu sempre fui muito bom aluno, tirava notas muito boas, né? Só que em direito tributário eu reprovei, eu quase nunca pegava recuperação, por exemplo. O direito tributário foi a única disciplina do curso todo que eu reprovei, tive que fazer de novo, lá no finalzinho do curso. Não entendi, até hoje eu não entendo muito, quase nada de direito tributário. Então, e como foi o único lugar que eu consegui um espaço para trabalhar, eu acabei indo para esse escritório. Mas o pessoal lá era muito diferente de mim, né? Era muito parecido comigo como eu era um tempo antes, assim, essa questão mais material. O pessoal olhava para qualquer coisa e via números, né? Quanto é que eu ganho nisso? Aqui tem um processo que eu posso ganhar tanto, né? E eu já estava numa outra pegada, assim, já estava com um pensamento um pouco mais diferente. Foi nesse processo que eu passei no exame da OAB, né? Então pude começar a advogar mesmo. E aí, quando o escritório me deu a primeira causa, era um processo lá de uma indústria contra uma viúva, que o marido administrava as coisas, e a indústria essa alugava um terreno que era do marido dessa viúva, do falecido, né? E eles deviam aluguel desse terreno e estavam fazendo uma proposta para comprar esse terreno da viúva, e como a viúva não entendia muito, só porque quem administrava era o marido, o cara morreu e não deixou nada explicado para ela. Eu não me lembro os detalhes, mas eles deram um jeito, lá tinha um jeito que a indústria essa ia conseguir ficar com o terreno sem pagar pelo terreno e não ia pagar os aluguéis atrasados que tinham. E era uma coisa meio fácil, acho que a viúva tinha feito alguma bobagem, assinado alguma coisa, lá não me lembro dos detalhes, e que estava fácil da viúva essa perder tudo. E eu era o advogado da indústria. Eu passei 3 dias na frente do computador, com o Word aberto, em branco, escrevi o cabeçalho lá, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito. E aí, quando eu tinha que começar a escrever a peça, eu não conseguia, eu ficava olhando para a tela e via o rosto da viúva, que eu nem conhecia, mas eu imaginava ela. Passei 3 dias tentando começar a escrever, não consegui. Aí cheguei para o meu chefe lá do escritório e disse: olha, cara, me põe para tirar cópia dos processos lá no fórum, para fazer serviço de estagiário, porque esse negócio de advocacia aí não é para mim. Aí, logo em seguida, pedi para sair do escritório. E aí fui atrás do mestrado. Eu tentei fazer mestrado em filosofia. Tentei na PUC, lá do Rio Grande do Sul, e na Federal, na URGS, né, Federal do Rio Grande do Sul. Só que eu estava viajando, assim, eu me interessava por ler sobre coisas filosóficas, aí alguns autores mais clássicos, mas eu não sabia como é que funcionava um projeto de mestrado, né, como é que eu montava uma estrutura para apresentar esse projeto, para se candidatar. E quando eu fui montar lá, era carta de intenções, eu acho que era esse o nome que diziam, que era para apresentar lá no processo seletivo. Eu abri meu coração, disse, contei minha história, disse o que eu queria fazer. Estava viajando demais também, não é essa pegada para se entrar no mestrado de filosofia. E aí nem deram bola para mim nesse processo seletivo aí do mestrado. Não tive a menor chance, fui reprovado nos 2. Aí eu disse, então vou morar fora. Então também saí para viajar. Sempre me diziam que eu tinha aguentado o que eu aguentei lá de trabalhar e me ralar trabalhando só porque era uma coisa temporária. Eu disse, não, então eu vou ir viver isso aí para sempre. Minha ideia era morar fora. Eu fui para a Austrália, tinha uns amigos meus da época que gostavam de ir para a Austrália porque gostavam de pegar onda, eram metidos a surfistas e tal. Eu nunca fui muito disso, nunca levei jeito para coisa. Mas eu me interessei pela Austrália porque tinha um programa de imigração. Então eu podia ir para lá, trabalhar, estudar um tempo e aí ganhar a cidadania australiana. E eu tinha descoberto um curso de mestrado em História com um cara que era genial. Tem o livro do cara aqui. Esse aqui, ó. Uma breve história do mundo, do Geoffrey Blainey, que é maravilhosa o trabalho desse cara. E aí eu achei a linha de pesquisa desse cara numa universidade lá da Austrália, em Melbourne. Eu disse, não, vou migrar para a Austrália, né, vou mudar minha cidadania, né, me naturalizar australiano e trabalhar com tentar entrar no mestrado, pegar uma bolsa, né, porque eu não ia ter condições de pagar o curso, que era muito caro o curso lá, e vou fazer mestrado lá na Austrália, em História. Aí fui para a Austrália, fiquei um tempo trabalhando, o tempo todo lá trabalhando, juntando grana. Nesse processo, tentando chegar nesse cara aí,
eu descobri que o escritor desse livro aí foi expulso da universidade onde ele trabalhava, sendo que o departamento de história dele, acho que é o departamento, uma sala, não me lembro, mas tinha o nome dele, porque ele era o professor mais bambambam do curso. A universidade teve que expulsar esse cara, sabe por quê? Porque ele fez um discurso uma vez contra imigrantes na Austrália. Eu tinha mandado um e-mail para ele dizendo, olha, eu quero que tu me ajude a eu migrar para a Austrália, porque eu sou brasileiro, quero fazer um curso contigo, me dá umas dicas de como é que eu faço isso. Eu não sabia que o cara era um xenófobo, né? Não gostava de imigrantes, então estava indo para o caminho errado. E me dei conta também que o negócio não era tão fácil assim, era difícil de conseguir preencher os requisitos para esse processo de cidadania. E aí comecei a cansar também, porque eu estava trabalhando em obras lá na Austrália, instalava ar-condicionado, que era uma coisa fisicamente muito desgastante. E já comecei a sentir falta, né, de ter gente para conversar, coisas mais profundas, de me engajar e trabalhar com coisas que me exercitassem mais intelectualmente. E aí resolvi voltar para o Brasil, depois de um ano também. E aí achei um edital também para mestrado em História, aqui na UNB e em Porto Alegre. Meu pai já morava aqui em Brasília há algum tempo. Aí, então eu voltei da Austrália e vim para Brasília para fazer essa seleção aqui da UNB, no mestrado. E também, se eu não passasse, logo depois ia ter lá na Federal do Rio Grande do Sul. Só que aí eu conheci, né, meu pai era amigo de um professor lá da UNB, e a mulher desse professor era professora de História lá na UNB. Aí conversei com eles, eles me deram dicas sobre como montar, né, um projeto para uma seleção de mestrado. O professor esse gostou de mim, ficou conversando comigo, fez minha cabeça para eu não ir para a História, porque ele falou, não, História não vai mudar o mundo na História, vem para a Ciência Política, né, que na ciência política tu consegue fazer mais coisas, tu tem perfil para isso e tal. O cara me convenceu da história, né? Mas eu gosto, eu sou apaixonado até hoje por história. Mas eu fico comentando aqui o chat que está aberto, tá? Então depois quem assistir a aula gravada não vai entender muito bem do que eu estou falando. Também é. É verdade, teve alguém dizendo aqui que saiu da história para a ciência política. Mas tem a ver, né? História é política e política é história. Então, acho que estão próximos. Mas eu tenho alunos aqui da história, tá? Eu sei, alunas da história, então por isso que eu estou falando. Nada contra a história, pelo contrário. Me arrependo, porque ainda queria ter estudado história. Mas eu queria fazer uma graduação em história, porque eu queria ter mais tempo. Mas voltando, pessoal, então fiz essa seleção daí com essas dicas dos professores e aí consegui passar aqui na seleção do mestrado, logo aqui na UNB. Aí acabei ficando aqui em Brasília, passei na seleção, também concordo que história é foda, história é muito bom. E aí passei no antigo CEPAC da UNB, que era o Centro de Estudos Comparados sobre as Américas. Atualmente ele tem o nome de ELA, né? Tem até um aluno aqui, ou uma aluna, não me lembro, que está na disciplina que faz Ciências Sociais no ELA, né? Pelo departamento do ELA, que mudou de nome, mas é basicamente a evolução do antigo CEPAC, que foi onde eu fiz meu mestrado. Meu mestrado eu queria falar sobre educação, gostava da história lá do que fizeram na Coreia do Sul, que eu sabia que foi uma revolução no campo da educação que fez o país se desenvolver muito, mas para o mestrado ainda não tinha capacidade para fazer uma comparação, então eu fiz só um estudo mais sobre o Brasil, analisando questões perspectivas sobre educação no Brasil e o desenvolvimento aqui no Brasil, né? Era mais uma educação profissional, de qualificação profissional. E aí eu acabei trabalhando, eu fiz algumas disciplinas no departamento de educação da UNB, e aí eu descobri uma coisa, né, que nos estudos sobre educação, né, tem uma turma que defende uma educação mais voltada para o mercado de trabalho, uma educação mais profissionalizante, mais técnica, né? E tem um outro grupo, tem uma outra corrente que defende uma educação que se chama mais de emancipadora, né, que formem cidadãos e cidadãs, que desenvolvam o senso crítico das pessoas, né? Então, uma educação mais ampla, né, mais crítica. E o que acontece?
Quando se fala sobre essa educação emancipadora, né, mais ampla, mais crítica, para o pessoal que defende a educação técnica voltada para o mercado de trabalho, esses caras dizem que isso aí é papinho de pessoal das ciências sociais, né, pessoal riponga, muito doidão, que fica viajando, filosofando sobre as coisas, que isso aí não dá dinheiro e que isso não serve para nada. E essa turma da educação voltada para o mercado de trabalho nem quer saber dessa perspectiva. E quando se lê os trabalhos, mesmo falando de trabalho, artigos científicos, né, eu notei isso também. E lendo os artigos lá do pessoal que é da educação emancipadora, mais crítica, mais ampla, quando eles falam sobre educação, né, estou generalizando, tá, pessoal? Não que sejam todos, mas tem muita gente, tem muito trabalho nesse sentido que analisa assim. Quando muitos desses que falam sobre educação emancipadora falam sobre a educação voltada para o mercado de trabalho, diz que esse processo educacional atende aos interesses do capital. E aí acaba a discussão, então é como se isso não servisse para nada, né? Eu não sei, eu parti da perspectiva de que as duas são importantes, né? Eu acho que é importante desenvolver o senso crítico, a gente filosofar, a gente entender as coisas num aspecto mais amplo, mas também é importante a gente pensar nas questões materiais, né? É importante a gente trabalhar, ganhar dinheiro, se inserir profissionalmente, aprender um ofício, né? Alguma coisa que a gente contribua para a nossa sociedade, né? Óbvio que a gente pode contribuir intelectualmente, filosoficamente, adoro filosofia. Vocês vão ver que volta e meia eu vou falar de filósofos aqui para vocês. Hoje mesmo vou falar. Mas eu acho que são coisas complementares, sabe? Então, e eu vejo que os trabalhos, uma corrente excluía a outra, se negava a debater questões da outra. Então começa aí, sabe? Esse germezinho, né? Essa sementezinha que eu trouxe do meu TCC, né? Que eu também trabalhava direito público, direito privado. No mestrado ficou um pouco mais claro isso. Tentei conciliar, me lembro que o meu projeto, não, projeto não é o projeto, acho, do mestrado, né, o anteprojeto, que é uma apresentação que a gente faz no meio do mestrado. O subtítulo do meu projeto era uma conciliação entre Adam Smith e Karl Marx. Até meu orientador da época disse: Maurício, eu te entendo, eu também era ambicioso assim, quando eu tinha a tua idade, mas tu tá viajando, baixa a bola, né? Então, mas acho que mostra assim o meu viés, a minha perspectiva, o meu desejo de juntar, né, os dois opostos, tá? Isso no mestrado. Também meu mestrado, tomei um pau no mestrado. Não sei nem se eu deveria ter sido aprovado no mestrado, sinceramente, porque eu estava saindo do direito, entrei nas ciências sociais, um campo totalmente diferente. No direito a gente não aprende nada sobre método, né? Nas ciências sociais ali o método era uma coisa muito importante. Então eu tive que me adaptar, aprender muita coisa, né, das ciências sociais. E eu seria bastante crítico assim com o meu mestrado. Eu não mostro para as pessoas, não digo, ó, lê minha dissertação de mestrado, porque foi mais um processo meu assim de aprendizado, de eu começar a me inserir num campo, sabe? Me ajudou muito, eu cresci muito, mas não é uma obra assim que eu recomende para outras pessoas lerem, porque foi um processo de aprendizagem meu, né? E o que tinha a ver com esse processo de aprendizagem, que também é muito importante para a nossa disciplina? Como eu vinha do direito, né, no direito tem dois campos também dentro do direito, que chamam de direito material e direito processual. Né? Então, sei lá, o direito penal tem o Código Penal, né, que vai falar o que é crime, o que não é, o que pode fazer, o que não pode fazer, mas tem o Código de Processo Penal, né? Então tem o direito processual penal, que vai trazer as regras processuais, né, que vai dizer sobre prescrição, qual é o tipo de ação que se usa, quais são os recursos cabíveis, né? E quando, ao longo do meu curso de Direito, e especialmente nos estágios que eu fiz ao longo do curso de Direito, né, as pessoas com quem eu trabalhei, as pessoas mais experientes, me falavam coisas, eu ia aprendendo, eu me dei conta que no direito, muitas vezes, pessoas não tinham razão, não estavam com a razão num processo, mas acabavam se dando bem nesse processo por usar ferramentas do direito processual, né? Quantas vezes a gente ouve falar aí que alguém corrupto não foi punido no STF porque o processo prescreveu, né? Nem se analisou o mérito do processo porque o processo prescreveu. Então era mais ou menos essa lógica que eu trazia do direito, sabe? E eu não gostava do direito processual,
Também não levava muito jeito, eu sempre gostei mais do direito material, né, do conteúdo do direito, da matéria, do que da parte formal, né, processual do direito. E aí, quando eu entro no mestrado, eu trago essa birra com o formal, né, com a forma, e eu transferi essa minha birra para o método. Aí, quando me diziam, não, tu tem que usar o método, tu tem que obedecer o método científico, eu disse, não, que saco, esse método engessa a pesquisa acadêmica, porque fica criando regrinha para afastar as pessoas, né? O direito tem muito da linguagem jurídica, que eu acho que é uma coisa que é muito usada para excluir boa parte da população, para não entender do que está se falando. Então, eu não gostava disso, né? A linguagem acadêmica é para excluir também as pessoas, vamos usar uma linguagem mais informal para mais pessoas entenderem. Fui trazendo isso e tive vários professores no mestrado, né? Não vou citar aqui um por um, porque quase todos os meus professores do mestrado me puxaram a orelha, me criticaram, né, e me fizeram crescer nesse aspecto de entender a importância do método para a academia, como, obviamente, também o direito processual é importante para o direito, né, a forma é importante também. Então, eu tive que, nesse processo, reconhecer a importância disso, especialmente na academia, né, pessoal? Senão, a gente está vendo aí hoje em dia, né? Senão, uma pessoa chega e diz que a Terra é plana, né? Por quê? Porque eu acho que é. Né? E quem vier, vai me dizer que não sei quem subiu lá, mas isso aí é só o cientista, a NASA, que conseguiu ver, né? Vai criar uma teoria da conspiração. Né? Então, é importante o método, é importante a gente reconhecer a importância do método. Né? É uma dificuldade, é um esforço a mais, né? O pessoal está falando aqui, infelizmente, né? Mas é necessário. Na ciência, é fundamental, né? Porque a ciência é um processo de construção onde, né, a gente precisa conhecer os tijolinhos que estão abaixo da gente para que a gente possa, quem sabe, um dia vir a se tornar um tijolinho nessa parede, nessa construção aí que é a ciência. Né? Então, eu, como vocês viram aqui, com vários planos e objetivos de vida super ousados, né? Extravagantes, metido a besta, aqui achando que eu posso tudo, eu tive que ir baixando a bola, né? Aprendendo os meus limites, e não teve nada na minha vida, né? Apesar de, como eu disse, muita gente ter contribuído, né, nesse meu processo. Né? Gostaria de dar uma aula aqui só falando dos meus professores que tiveram nesse processo, porque teve muita gente bacana que me ensinou muita coisa, né, e que eu jamais chegaria onde eu cheguei. Se tirasse uma dessas pessoas, né, eu estaria incompleto aqui, não seria eu o que eu sou hoje. Mas aí a gente deixa aí para conversas em outros momentos, porque senão eu tomo o curso todo falando dessas pessoas, de quanto me influenciaram. Mas todas essas pessoas, por mais que tenham me influenciado, não foram tão importantes, né, tão marcantes nesse processo de baixar minha bola quanto o meu processo dentro do meu doutorado. Também fiz lá no CEPAC, mudei de tema, do mestrado para o doutorado, eu mudei de tema. E aí, no meio do doutorado, ainda tive que mudar de orientador, né? Na metade do doutorado, faltava 2 anos para eu terminar, tive que começar com um orientador novo. E esse orientador não trabalhava com o tema que eu trabalhava antes, então eu acabei mudando completamente o tema do meu doutorado. Né? Então, saí do direito, fui para ciências sociais, fiz um tema no mestrado, mudei o tema do doutorado, e no meio do doutorado eu mudei o tema. Por favor, pessoal, se vocês forem seguir carreira acadêmica, façam o contrário do que eu estou fazendo. Né? Porque é muito mais fácil para vocês, é muito mais produtivo também para as pesquisas de vocês, para vocês seguirem uma linha. Nem sempre dá. Eu estava num processo de autoconhecimento, né, de me entender, de conhecer também a ciência, as áreas à minha volta. Então eu precisei disso. Né? Espero que vocês não precisem, porque dá trabalho, né? É muito mais difícil. Eu saía, na época eu fumava, na época do meu mestrado, eu me lembro que todo intervalo da aula eu descia para fumar um cigarrinho, e ficava pensando, cara, eu vou desistir disso aqui, porque não é para mim, eu sou de outra área, eu tenho que aprender tudo de novo, é difícil. Agora eu já meio que me acostumei a isso. Sigo fazendo isso nos meus trabalhos, estou toda hora mudando de área, né? Já me achei um pouco, né? Com 40 anos de idade, estou começando a me achar minha área, mas é um processo eterno de construção, não se preocupe, imagino que muitos e muitas de vocês também devam passar por situações parecidas, mas não se preocupem que isso faz parte. Às vezes ajuda, né, a gente a crescer e aprender coisas novas, então é bacana nesse processo. O que foi, no final de contas, meu doutorado, pessoal? Eu separei aqui uma apresentação que eu usei na minha banca, tá, de doutorado. Eu só mudei um pouco da ordem dela e eu vou mostrar um pouco para vocês entenderem, porque tem bastante a ver com a nossa disciplina. Então eu vou compartilhar aqui, deixa eu achar qual é, essa aqui. Vou compartilhar aqui minha apresentação com vocês.
Vocês estão vendo aí já a apresentação, pessoal? Só alguém me dá um ok que eu... Deixa eu abrir o chat aqui. Sim, maravilha. Então tá. Então, pessoal, eu mudei meu tema e fui falar sobre... A única coisa que eu mantive foi essa questão sobre o desenvolvimento, né? Que eu já tinha trabalhado no mestrado um pouco, mas eu quis comparar as estratégias de desenvolvimento dos países com as suas políticas industriais, a sua política industrial de petróleo e gás, né? Na época, o Brasil estava com um processo de amadurecimento da questão do pré-sal, né? Que tinha sido descoberto alguns anos antes, e era a grande expectativa para o Brasil, né, de se desenvolver e crescer economicamente e socialmente, né, explorando essas riquezas do pré-sal. Então, a Petrobras, né, era a maior empresa do Brasil, da América Latina. Esse meu professor, ele era da área mais econômica, né, o meu orientador do doutorado. Então, tem alguém riscando aí, beleza. Vocês podem mexer aí, fazer anotações. Pode fazer se quiserem, só não prejudiquem a visualização aqui, mas sem problema, tá? Então, a minha tese de doutorado foi comparar as relações entre estratégias de desenvolvimento dos países com a sua política industrial de petróleo e gás. Eu escolhi 3 países para comparar. Tinha que ser Brasil, obviamente, um outro país da América Latina, né, porque era do Centro sobre as Américas, né, do CEPAC. Eu escolhi o México, porque o México é outro país que é uma potência na área de petróleo e gás na América Latina, e tinha uma empresa, a Pemex tem ainda, né, uma empresa que é muito parecida com a Petrobras, e peguei um terceiro país, que é a Noruega, porque a Noruega é o grande exemplo até hoje de país que conseguiu se desenvolver explorando esse setor de petróleo e gás. Tá? A Noruega era um país, para os padrões europeus, né, relativamente pobre, né, até os anos 60, 1960. A partir dos anos 60 para os anos 70, eles descobriram petróleo, começaram a explorar esse petróleo de uma maneira muito bem organizada e conseguiram, né, se tornar o que a gente conhece hoje, ser um dos países mais ricos do mundo, né, economicamente falando, e também dos países mais socialmente desenvolvidos, né, igualitários, né, no mundo. Então, para mim, foi uma referência. Só para vocês terem uma ideia, além de ganhar dinheiro, desenvolver uma das maiores empresas de petróleo, que se chamava Statoil, agora mudou de nome, que também era uma empresa estatal, que nem a Petrobras e a Pemex, eles montaram um fundo com o que sobrava dos recursos, além de desenvolverem todas as empresas da cadeia produtiva do petróleo, né, de várias áreas, engenharia, navegação. Além de tudo isso, ganhar dinheiro, desenvolver empresas, eles ainda fizeram um fundo, tipo uma poupança, né, com a grana, com os royalties do petróleo, que era o que a gente também aqui no Brasil, na época, lá em 2014, 2015, que era quando eu estava fazendo meu doutorado, a gente também estava pensando em fazer. Não sei se você se lembra, teve toda uma discussão sobre que ia metade dos royalties para a educação, metade para a saúde, tem uma infinita discussão sobre se esses royalties vão para todos os estados ou só para os estados onde é produzido o petróleo no Brasil. Mas então a discussão era essa, tá? Aí eu fui, inclusive, comecei a fazer o meu trabalho de campo, as minhas pesquisas, no meio de 2014. Comecei aqui no Brasil, obviamente, né, na Petrobras, e o pessoal já me disse, olha, tu está entrando no olho do furacão, porque estava começando os desdobramentos da Operação Lava Jato, descobrindo os esquemas de corrupção dentro da Petrobras, e que era justamente ligado aos fornecedores da Petrobras, uma coisa que eu ia pesquisar nesse processo. Então, foi complicado no começo, mas depois eu tive que fazer algumas mudanças, depois deu tudo certo. Qual era a minha tese de doutorado? Né? Deixa eu ver aqui. Esse era o meu desenho de pesquisa, tá, pessoal, para a minha tese de doutorado. Como é que funcionava? Eu tinha a minha pergunta da minha tese, que era tentar identificar o que servia de base para definir a política industrial de petróleo e gás de cada país, do Brasil, do México e da Noruega. E qual era a minha hipótese? Era de que esses países definiam a sua política industrial com base numa estratégia mais geral de cada governo, né? De qual estratégia que cada governo usa para procurar desenvolver o seu país. O que isso quer dizer? Aí no terceiro quadrinho ali está o exemplo. Eu imaginava, né, era a minha hipótese, de que países, governos, né, que tivessem uma estratégia de desenvolvimento mais estatal, que usassem o Estado como agente de desenvolvimento,
iam automaticamente usar uma política industrial na área de petróleo e gás mais intervencionista. O Estado ia se meter mais na política de petróleo e gás. E como que eu ia verificar isso? Né? Vendo os instrumentos de política industrial que cada país usa. Então, se um país usasse um mercado fechado, né, de petróleo, não interagisse com outros países, se tivesse uma empresa pública que explorasse o petróleo nesse país, se usasse o modelo de partilha, que é como a gente divide os recursos provenientes da exploração de petróleo, e se adotasse uma política de conteúdo local, que é favorecer a contratação de empresas nacionais, né, para participar desse processo de produção de petróleo no país, se eu encontrasse esses instrumentos num país, esses instrumentos estão ligados a uma política industrial mais intervencionista, e eu imaginava que isso significaria que sempre o governo seria um governo mais que utilizasse uma estratégia de desenvolvimento baseada no papel do Estado, né, mais estatal. E outros países, né, outros governos, eu achei que iam adotar uma estratégia de desenvolvimento baseada no mercado, né, que iam usar uma política industrial mais liberalizante, e que eu ia verificar isso se o país adotasse um mercado aberto de petróleo, né, interagisse com outros países, se a empresa que explora petróleo nesse país fosse uma empresa privada ou semi-privatizada, se ao invés do modelo de partilha se usasse um modelo de concessão, e se ao invés do conteúdo nacional, a política de conteúdo nacional, se usasse uma cadeia globalizada, né, contratasse empresas de qualquer outro país, desde que fosse o mais barato, o mais eficiente. Então esse era o meu desenho de pesquisa. Eu jurava que eu ia achar países ou todo vermelhinho ali, né, laranjinha ali, que é relacionado ao papel do Estado, intervencionismo estatal na economia, ou azulzinho, né, ou mercado mais liberal, né, sem intervenção do Estado na economia. Essa era a minha ideia da minha tese. Eu pesquisei, entrevistei gente de todos esses órgãos aqui, eu separei órgãos de governo, né, do Estado, né, tanto de governo como das respectivas agências reguladoras, como das operadoras, né, das empresas que exploram petróleo nos 3 países, no Brasil, no México e na Noruega, e também entrevistei representantes de associações empresariais, né, todas ligadas aí à área de petróleo, de produção, de alguma forma, que estejam envolvidas com o setor de petróleo e gás. Então, eu entrevistei pelo menos uma pessoa de cada um desses órgãos aqui, ou dessas associações, tá? Fui para o México, fui para a Noruega, né? Falei com os caras pessoalmente. Da entrevista, montei aqui, tem o roteiro da entrevista, dividi a política industrial em várias etapas, várias perguntas, classificações, perguntas fechadas, perguntas abertas. Isso só aí deixei aqui para quem tivesse algum interesse nessa parte mais metodológica, depois, quem quiser, eu posso explicar em mais detalhes. Aí, com base nessas entrevistas, eu fiz esse gráfico aqui com as avaliações de cada política industrial. Tá? A linha verde é a linha do Brasil, é a mais baixa, de modo geral. A gente já estava com um ambiente um pouco polarizado, né? Geralmente o pessoal das associações empresariais reclamando do governo e o governo reclamando das associações empresariais, uma briga meio ideológica. Ainda era governo Dilma, tá, aqui no Brasil, quando eu fiz as entrevistas, 2015. No México teve uma mudança, tá, ali uma avaliação é o laranja, ali o vermelho, né, no gráfico, tá melhor do que o Brasil, mas isso não representava muito a realidade, porque eles responderam muito o questionário com base em expectativas e não na realidade. Tá? O do Brasil era mais realidade, por isso ficou mais baixo, e eles estavam achando que a mudança que eles estavam fazendo lá no México ia melhorar muito o setor de petróleo e gás deles. Então, eu acho que ficou meio distorcida esse gráfico aqui por causa desse viés mais de expectativa na resposta dos mexicanos. E os noruegueses são a linha azul, que dá para ver que, né, já é mais de realidade, uma coisa mais consolidada deles, e realmente eles todos, tanto o governo quanto empresas norueguesas, avaliam a política industrial de petróleo e gás deles de uma forma muito boa, né? Um resultado muito bom. Mas isso é só para vocês terem uma ideia, tá? Outra coisa, vocês terem uma ideia também, eu perguntava assim, para os caras que eram representantes do governo, eu perguntava, o que vocês acham do pessoal das associações empresariais, das empresas, das indústrias que trabalham no setor de petróleo e gás? E perguntei para o pessoal das empresas o que eles achavam do pessoal do governo, em cada um dos países. Tá? Na Noruega, deu mais... E aí eu classifiquei, eu transcrevi, né, as entrevistas,
e classifiquei tudo que eles falavam. Maravilha. Eu classifiquei palavra por palavra o que as pessoas me disseram nessas entrevistas, dizendo, isso aqui é um comentário positivo sobre o outro, ou não, isso aqui é um comentário negativo sobre o outro, ou é um comentário neutro. Aí eu tirei os comentários neutros e, pegando só o que tinha de positivo e negativo, eu montei esses gráficos aqui. Então, na Noruega, como é que um grupo, né, o Estado vê o mercado ou o mercado vê o Estado? Mais de 80% das menções, das palavras, dos comentários que eles usaram, eram comentários positivos, um sobre o outro. Deu menos de 20% de comentários negativos. No México, os comentários positivos não chegaram a 40%, né? E os comentários negativos passaram de 60%. No Brasil, não chegou a 20% de comentário positivo um sobre o outro, de um grupo sobre o outro. Tá? E os comentários negativos, mais de 80% era crítica e falando, o cara não dá, é ruim de trabalho, não é bom de trabalhar, não dá para confiar, coisas assim. Quando eu perguntei para esses mesmos caras, né, o que eles achavam do papel deles, como que né, como é que o Estado, o governo participa, né, quando eu estava falando dentro do governo, e quando eu estava nas empresas, eu perguntava, e aí, como é que as empresas participam? Todos eles tiveram uma percepção mais positiva sobre si mesmo, né? No Brasil aqui chegou a pouco mais de 60%, no México mais de 70% e na Noruega mais de 90%. Mas o principal desses três aqui, que eu acho, é esse aqui, ó. Eu perguntei para eles como é que eles são recebidos pelo outro, né? Não o que eles acham do outro, mas quando eles interagem, né? Quando o governo se junta com as empresas para fazer alguma coisa, né? Se um grupo recebe bem, se são bons de trabalhar em conjunto. Na Noruega, eu não consegui achar um comentário negativo. Tá? Tem uma explicação também aqui mais sociológica sobre isso. O professor de vocês, o Cardim, né, que foi embaixador brasileiro, inclusive, lá na Noruega, conhece muito sobre Noruega, eu já conversei com ele sobre isso, e ele me disse que isso tem um pouco da cultura do norueguês, que o norueguês é muito educado nessa questão interpessoal e que eles jamais falam mal um do outro. Né? Mas não é só isso, né? Realmente, como a gente vê nas outras perguntas, né, eles também aparentam ter uma relação mais saudável entre si. No México, ali, eles, né, o governo mexicano se sente ali 60 e poucos por cento bem recebido pelas empresas e as empresas pelo governo. E no Brasil também não passa de 20%, como que um se sente recebido pelo outro quando eles trabalham em conjunto. Então, no Brasil, aqui nós estamos bem diferente do México, né? Enquanto nos outros a gente estava geralmente junto, ver como era diferente a situação aqui no Brasil, como um grupo, né, o mercado não confia no Estado para trabalharem juntos e o Estado não confia no mercado para trabalharem juntos. Tinha uma lógica muito grande assim de ser ou o Estado ganha ou o mercado ganha com o processo, né, de exploração de petróleo. Enquanto na Noruega eles diziam, olha, se a gente trabalhar junto, todo mundo sai ganhando mais. Né? Essa lógica mais de sinergia. Mas a grande questão da minha tese, aqui voltando ao desenho de pesquisa, era essa analisar, né, o que acabava na prática definindo a estratégia a política de petróleo e gás. Se era realmente a estratégia de desenvolvimento, né, digamos, para falar numa linguagem mais vulgar, né, eu diria que é o viés ideológico do governo. Né? Se entra um governo, vamos chamar, entre aspas, também de esquerda, né, mais ligado ao Estado, mais estatizante, a gente vai ter uma política intervencionista. Se entra um governo mais liberal, mais do mercado, a gente vai ter uma política liberalizante de petróleo e gás. Essa era a minha expectativa. E aí, onde o grande resultado da minha tese foi uma revisão histórica das políticas industriais nos três países. No Brasil, a gente começa lá nos anos 50 com Getúlio, que eu vou chamar aqui de um presidente estatizante, né? Nem sempre de esquerda, mas estatizante, sim, sempre priorizando o papel do Estado. E ele criou a Petrobras, uma empresa pública, estabeleceu um monopólio. Então, um presidente vermelhinho, deixa eu ver desse lado que vocês estão, né? Um presidente vermelhinho, né? Tá com uma política industrial vermelhinha. Entra, depois de muito tempo, o Collor monta um programa de desestatização. O FHC abre o mercado e tira o monopólio da Petrobras, né, e começa a adotar o modelo de concessão. Então, alguns presidentes aqui que seriam mais ligados ao mercado adotaram políticas, né, industriais de mercado, também liberalizantes. Aí o Lula e a Dilma também, todas as grandes políticas que eles adotaram para o setor de petróleo e gás são, teoricamente, né, estatizantes, priorizam o papel do Estado.
E aí, quando eu estava terminando a tese, já era 2016, o Temer já estava no poder, e tinha uma proposta de retirar a Petrobras como operadora única do pré-sal. Era só uma proposta. Até na apresentação na banca eu disse, olha, eu apostaria, com base nesse meu modelo aqui, que o Temer vai acabar aprovando isso. E não deu outra. Uns meses depois isso foi aprovado. E mesmo depois agora o Bolsonaro, que a gente pode chamar aí de um presidente mais, ligado ao mercado do que ao papel do Estado, mais liberal nesse aspecto econômico, digamos assim, também tem adotado políticas, fez grandes leilões novamente de áreas de exploração de petróleo, está questionando, e não para de questionar o modelo de partilha, que é adotar o modelo de concessão. Então, ou seja, na história do Brasil, presidente vermelhinho, com um viés vermelhinho, tem política industrial vermelhinha. Presidente azulzinho, política industrial azulzinha. Estado com política estatizante, estratégia de desenvolvimento liberal com política industrial liberalizante. Equivale, correlacionados, um com o outro. No México, a mesma coisa. Tá? Não vou entrar em maiores detalhes, não faz sentido aqui falar sobre a história mexicana, mas vejam que todos os presidentes mexicanos mais ligados ao papel do Estado também adotaram políticas de petróleo e gás, onde o Estado era privilegiado, e quando mudou isso, lá foi muito bem dividido, entrou um pessoal mais de mercado, também usaram políticas industriais mais voltadas para o mercado. E beleza, então até agora está meio que no óbvio, é o que já se esperava, é o que se espera de um político, de um governo estatal que adote políticas estatizantes e de um governo liberal que adote políticas liberalizantes. Então, é óbvio que isso está acontecendo. Parece que eu estou chovendo no molhado. Mas aí, quando a gente olha para a Noruega, a gente vê que lá é muito diferente. Lá a gente tem também casos onde alguns primeiros ministros, porque lá é parlamentarismo, tem caso ali o primeiro, Einar Gerhardsen, não sei como é que pronuncia, não desenvolvi um norueguês, mas esse primeiro aqui era um mais estatizante, de um partido, acho que era do Partido Trabalhista, se eu não me engano, focado no papel do Estado como agente de desenvolvimento, também adotou uma política onde o Estado declarou propriedade sobre a plataforma continental, só que ele mesmo depois adotou uma política mais voltada para o mercado, ele baixou royalties, fez uma das maiores rodadas de concessões que tiveram na história da Noruega, acho que foi a maior até hoje. Depois entra um presidente mais de mercado e adota uma política que é mais estatizante. Ele criou umas regras lá para o setor de petróleo e gás, que eram bem... o Estado intervinha bastante. Então, vocês vejam que na Noruega isso não se equivale. Por quê? Porque tem um autor que fala sobre políticas industriais, tá? Que ele fala que uma política industrial tem que ter o seu próprio ritmo. Tem que começar com um processo... de abertura, imaginem, sei lá, se o Brasil vai começar a desenvolver um chip de, sei lá, super tecnologia que a gente nunca fez. Como é que a gente começa a fazer isso? Primeiro, a gente tem que chamar os grandes especialistas do mundo, as grandes empresas do mundo para virem para o Brasil, para começarem a produzir esse chip aqui no Brasil, e aí a gente vai aprendendo nesse processo. Mas primeiro a gente chama, a gente abre para o mercado, para a gente poder aprender como é que o mercado já faz bem alguma coisa. Depois, a gente muda a nossa política para começar a criar umas regras para dizer, olha, beleza, agora que vocês já estão aqui no Brasil, essas empresas internacionais, a gente vai dizer para elas, mas para produzir aqui, vocês precisam passar parte do conhecimento, da tecnologia para a gente aqui no Brasil, Vocês precisam treinar profissionais brasileiros, vocês precisam contratar empresas brasileiras, Então, começa a criar regras que são mais... O Estado começa a se meter nesse mercado para que o Brasil comece a desenvolver essas capacidades, As empresas brasileiras, os trabalhadores brasileiros. E depois que o Brasil já tiver fodão aí na produção desses chips, o que é interessante para o Brasil? Abrir de novo o mercado para que a gente possa vender esses chips para o mundo todo e criar parcerias com outras empresas, porque a gente vai ser referência no mundo, a gente vai ser competitivo, vai poder vender bem esse chip. Tá? Então, a ideia aqui, não sei se vocês estão percebendo, a Noruega é um exemplo de que presidentes com um viés ideológico, para usar uma linguagem mais vulgar de novo, um viés ideológico mais de esquerda, adotam políticas liberais, economicamente falando, no setor de petróleo e gás. E governos mais de direita, mais de mercado, adotam políticas estatizantes, onde o Estado intervém na economia. E o que define isso? Não é a ideologia do governo, não é a estratégia de desenvolvimento do governo,
mas sim o momento da indústria, daquele setor. Aquele setor já está desenvolvido, não está desenvolvido, precisa desenvolver. É isso que define a política industrial da Noruega. Não é o viés ideológico do governo, mas sim as necessidades do setor industrial deles. Tá? Então essa foi a minha grande conclusão aqui no doutorado. Depois aqui tem outras apresentações, mas que eu vou deixar de fora, porque também não precisa ficar falando muito disso. Deixa eu fechar aqui. Vamos salvar. Deixa eu voltar aqui para a nossa aula. Beleza. Screen, stop. Maravilha. Então, pessoal, espero que vocês tenham percebido que em tudo que eu trabalhei eu tentei conciliar opostos, né? Tentei mostrar que, olha, não é... Depois eu vou falar um pouco mais sobre essa conciliação. Tem uma aula nossa só sobre polarização, onde a gente vai falar sobre isso. E eu acho que isso tem muito a ver. Por que eu estou tentando conciliar opostos? Eu não falei em detalhes antes, mas quando os meus pais se separaram lá, quando eu tinha 2, 3 anos de idade, eles não se falavam, né? Eles ficaram, foi uma separação lá não muito legal, e ficou cada um para um lado, e eu ficava um tempo com meu pai, um tempo com a minha mãe, eles não se falavam nem por telefone direito, e eu, desde pequeno, acho que sofri essa influência, né, de amar meu pai, amar minha mãe, e querer ver os dois bem, né, mas sabendo que os dois não se davam muito, né? Hoje já se dão um pouco melhor, ainda bem. Agora, eu acho que eu desenvolvi isso dentro de mim, enquanto característica, a vontade de conciliar os opostos, né, de trazer essa conciliação entre duas perspectivas. Por que eu estou falando isso? Porque também a gente não consegue fazer pesquisa ignorando o nosso lado humano, né? A gente traz as nossas cargas emotivas, pessoais, para os nossos trabalhos, e é importante que a gente reconheça isso. Tá? Então, eu tenho esse senso crítico comigo mesmo, eu sei que eu tento, agora eu estou fazendo uma pesquisa na ENAP, e que eu sei que eu queria chegar num ponto, eu disse, não, mas deixa eu ver pelo outro lado, porque eu posso estar querendo levar a pesquisa para um lado, né? Então, acho que essa autocrítica nos ajuda a gente tentar ver se a gente não está deixando as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas emoções falarem mais alto do que o trabalho acadêmico, mais técnico, que nunca é isento, né? Não existe isso, nunca é neutro, né? Mas a gente acho que merece fazer um esforço metodológico aí, teórico, né? Para tentar diminuir essa influência das partes emotivas no nosso trabalho técnico. Tá, pessoal? Eu falei muito mais do que eu imaginava falar, teria mais coisas ainda para falar, mas vou deixar para ao longo do semestre a gente ir falando e se conhecendo. Tá? Então eu vou passar... não, tem uma outra coisa aqui que eu só quero falar rapidinho sobre isso, porque o meu doutorado foi, como eu falei para vocês, um processo de aprendizagem que foi maior do que a puxada de orelha daqueles professores, porque foi um processo de aprendizagem sobre humildade, sobre aprender a minha capacidade do que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, tá? Porque eu quase não consegui terminar o doutorado, porque eu inventei de pesquisar 3 países ao invés de só 2, um monte de empresa, né? Então, foi no limite ali, e eu percebi que mais do que aquilo eu não conseguiria fazer sozinho, né? Uma pesquisa maior do que aquela, eu preciso trabalhar em equipe, porque não dá para fazer sozinho. Percebi como é difícil gerar conhecimento, né? Lá no começo eu queria mudar o mundo no meu TCC, e fui baixando a bola e aprendendo que as coisas não são assim. E eu queria trazer um pouco dessa perspectiva, dessa pegada para vocês no nosso começo de semestre, porque eu acho que é importante para a gente aprender qualquer coisa, que a gente abra a nossa cabeça e que a gente baixe a bola para aprender sobre qualquer assunto. E para falar sobre isso, eu trouxe uma questão aqui importante, que tem se falado bastante, especialmente nessa nossa realidade agora de redes sociais, né? Onde isso tem acontecido muito. Isso esse efeito Dunning-Kruger, que está aqui na tela de vocês, tá? É uma pesquisa na área da psicologia que esses dois caras, o Dunning e o Kruger, fizeram, acho que é final dos anos 90, né, 1990, porque eles receberam o prêmio Nobel de Psicologia no ano 2000 por causa desse estudo. E aí, resumindo, obviamente, a pesquisa dos caras, num gráfico só, eles demonstraram que quando uma pessoa começa a aprender um assunto, sei lá, se vocês forem ler uma matéria sobre um assunto que vocês nunca leram, o primeiro artigo sobre um assunto que vocês não conhecem nada, nesse primeiro contato sobre um assunto, a gente sai desse primeiro contato achando que a gente sabe tudo sobre aquele assunto, né?
pode ter acontecido, por exemplo, vamos pegar a nossa situação atual da pandemia, o coronavírus, né? Tu lê a primeira notícia sobre o coronavírus lá na China, né? Nem saiu de lá ainda, tu já está contando pro vizinho aqui, pro colega do lado, olha, sabe que esse coronavírus é assim, assim, assado, depois de ler a primeira notícia sobre ele, né? Quando a gente vai conhecendo, vai ler o segundo artigo, vai ler outra pesquisa, vai se aprofundar um pouco mais, a gente vai baixando a bola e vai percebendo que a gente não sabe tanto sobre aquilo, né? Porque o primeiro é fácil, tá ali uma verdade simples, né? Uma perspectiva só. Quando a gente vai conhecendo outras perspectivas, a gente vai vendo que a coisa é mais complexa do que parece. Então, a linha horizontal aqui do gráfico é a nossa experiência em algum assunto, né? Começa com o know nothing, a gente não sabe nada sobre aquele assunto, até a gente se tornar um especialista no assunto, né? Quando a gente tem toda a experiência possível no assunto. Então, nesse processo de aquisição de experiência sobre um assunto, né, a gente pula lá, sobe, né, inicialmente na autoestima, achando que a gente sabe tudo sobre aquilo. Depois a gente vai descendo, vai descobrindo que a gente não sabe muito sobre aquilo, ou quase nada. E depois, se a gente estudar muito, 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 a gente vai vendo que a gente sabe mais, a gente vai retomando essa confiança, mas a gente nunca volta para aquele ponto do quase 100% lá que a gente achava no começo, porque aquilo é uma ilusão do ignorante, né? A ilusão de quem está conhecendo uma coisa da qual não sabe quase nada e por isso se acha um fodão naquilo, especialista naquela área, tá? E o meu processo de doutorado foi isso, né? No doutorado eu já cheguei com a bola um pouco mais baixa do mestrado e tal, mas foi essa super baixada na bola, não sabe de nada, e saí com uma dose de humildade que nada na vida me fez ter tanta humildade quanto o meu processo de escrita da minha tese de doutorado, da pesquisa toda em si, né, de reconhecer os meus limites, as dificuldades do processo de criação de conhecimento acadêmico, técnico, né, científico. Então, eu queria deixar essa reflexão para vocês, trazendo o cara, né, que historicamente, filosoficamente falando, eu acho que serve de figura simbólica para isso, né, que não sei se vocês sabem, tem uma história que diz, tem diferentes versões dessas histórias que dizem que o Sócrates, né, o filósofo grego lá de 500 anos antes de Cristo, um pouco menos, né, que ele tem uma versão que diz que foi um discípulo dele que foi no oráculo de Delfos, outra versão diz que foi o próprio Sócrates que foi lá. E a história diz que perguntaram para esse oráculo, né, que é uma deusa, eram umas mulheres que ficavam lá encarnando os deuses e traziam profecias e previsões sobre o futuro. E ou o Sócrates, né, numa versão, ou o seu discípulo, na outra versão, teria perguntado para esse oráculo de Delfos quem era o homem mais sábio do mundo, né? E aí o oráculo de Delfos teria dito que era o Sócrates, né? E aí dizem que o Sócrates, ao saber disso, resolveu ir descobrir se ele era realmente a pessoa que mais sabia tudo no mundo, a pessoa mais sábia do mundo. E ele foi fazer umas entrevistas com as referências em diferentes áreas lá em Atenas, na sua época. Aí que ele entrevistou um grande engenheiro, um grande médico, um grande advogado, né, para tentar entender se esses caras não sabiam mais do que ele. E aí diz que ele chegou à conclusão, né, de que o engenheiro sabia muito sobre engenharia, que o cara realmente era fodão em engenharia, mas que por ser tão bom em engenharia, ele acabava em alguns momentos achando que ele também era bom na medicina e no direito e acabava falando umas bobagens sobre medicina e sobre direito. Eu estou, né, vulgarizando aqui o exemplo para ficar mais simples. Quando falava com um médico, que realmente era um cara fodão na medicina, né, por saber que ele era tão bom na medicina, ele acabava falando umas bobagens sobre direito e sobre engenharia, porque ele se metia a besta nas áreas que não era dele. E o advogado fazia a mesma coisa. E aí, Sócrates teria chegado, então, à sua famosa frase do só sei que nada sei, né, que não quer dizer que ele não sabe de nada, que ele é um burrão, que ele não é ignorante, que ele não conhece nada. Não, ele quer dizer que o fato dele saber que ele não sabe sobre tudo, né, se coloca ele em vantagem aqui sobre os outros que acham que sabem sobre tudo, né? Então é uma forma da gente conhecer os limites do nosso conhecimento, né? Da gente saber aquilo que a gente sabe, que aquilo que a gente não sabe, reconhecer esses limites, né? Para a gente não fazer bobagem de sair falando como se fosse um especialista de uma coisa que a gente não entende, né? Primeiro porque, né, isso nos protege da gente sair falando bobagem, queimar nosso filme por aí, e por outro lado, né, porque isso permite que a gente foque naquilo que a gente realmente sabe e, acho que principalmente,
né? Que a gente abra a nossa cabeça, reconhecendo, dizendo, olha, eu sou bom nisso, isso aqui eu entendo, a minha área, aquilo ali não é. Então, aquilo que não é, eu me abro mais a minha cabeça para eu aprender sobre aquilo, né? Porque eu não vou chegar metido a besta com o nariz empinado, achando que eu sou o bambambam daquela área. Então, para a gente aprender alguma coisa sobre qualquer área, a gente precisa dessa baixada de bola, dessa boa dose de humildade, reconhecer que a gente não sabe nada sobre nada, né? Ou não sabe nada sobre tudo, né? Para a gente ter essa humildade, essa cabeça aberta, para que a gente possa aprender alguma coisa. E essa é a minha reflexão que eu quero deixar para vocês, um pouco, né, misturada com a minha história e com esse meu processo também de baixada de bola, de aprender os limites, aprender a respeitar o método, né? E que isso fique aí de inspiração para vocês, de reflexão, porque eu acho importante essa pegada para um começo de uma disciplina, para vocês abrirem a cabeça de vocês, tá? Para que vocês aprendam o que a gente tem aí pela frente. Como eu disse, eu não sou de graduação da área da ciência política, muitos aqui são, mas eu gostaria que vocês, mesmo quem sabe muito sobre as coisas, abrisse a cabeça para a gente poder experimentar outras perspectivas e trocar ideias com os colegas e com as colegas. Beleza? É mais ou menos essa provocação que eu queria deixar para vocês. Tinha muita outra coisa para falar, mas vou deixar para depois, para a gente não ir muito tarde. E vou fazer a nossa última coisa agora, que agora eu conto com vocês, eu quero que vocês participem. Tá? Eu vou compartilhar de novo aqui minha tela, mas agora eu vou compartilhar a tela toda. Porque nós vamos aqui fazer duas coisas, pessoal. Quem fez lá na primeira aula já fez um pouco disso, mas o que vai rolar? Eu vou compartilhar uma apresentação de slides, onde vocês vão interagir, vão ir respondendo em tempo real, mas eu já vou passar aqui para vocês, deixa eu só pegar aqui, onde é que está? Enviar aqui. Eu vou colocar aqui no chat para vocês o link, tá? De um formulário do Google Forms, que vocês já podem abrir agora aí, que fica mais fácil, tá? Entrem nele, coloquem lá o nome de vocês, o e-mail, e aí vai começar as mesmas perguntas que eu vou colocar nos slides, vai aparecer aqui no formulário, só que deixa eu até baixar aqui a tela para vocês verem. Ó, vai ter uma pergunta, o que é a realidade? Eu não tenho as alternativas aqui, só tenho 1, 2 ou 3. Então vocês têm que ver nos slides para saber o que é 1, 2 e 3, tá? Isso é porque eu quero que quem me responder esses formulários depois da aula, obrigatoriamente assista o vídeo, tá? Para realmente assistir a aula e ninguém só simplesmente vá lá e responda o formulário para poder fazer a atividade valendo nota. Tá? Deixa eu botar aqui para vocês também. Cadê o chat? Saiu aqui. Deixa eu sair aqui. Onde é que está o diabo do chat? Aqui. O site que vocês vão entrar agora, para quem não fez outro, é esse www.mente.com, tá? E nesse site vocês vão colocar o seguinte código, 1976655. Tá? Não precisa logar quem não fez lá, quem está fazendo hoje a primeira vez, não precisa se inscrever, não precisa nada. Só coloquem lá esse código, que já só vai aparecer uma barra, vocês colocam 1976655. Não pegou aí, está no chat, tanto o endereço do mente.com quanto o código. Já tem uma galera botando o coraçãozinho aqui. Então, eu vou para a nossa primeira pergunta, tá? Vocês respondem aqui no Mente, para o negócio ficar interativo, e depois vocês voltam lá para o formulário e coloquem lá, para ficar registrada a resposta de vocês e a participação. Professor, oi. O formulário é para pôr o nome do aluno ou o nome do codinome? Se já estiver usando o apelido, pode botar o apelido, que a gente vai usar o apelido a partir de agora. Tá? Tranquilo. Então, pessoal, minha primeira pergunta para vocês, todas as perguntas aqui têm a ver com os temas das nossas aulas, tá? Desde a próxima aula até a aula seguinte, tá? Depois eu vou ir conectando, conforme forem as aulas, eu vou ir conectando esses temas com vocês. Primeira pergunta que eu tenho para vocês é, em uma palavra, eu quero que vocês me digam o que é a vida. Tá? Vai ter 3 opções, se vocês quiserem botar, mas botem uma palavra em cada opção. Se quiserem botar 2 palavras, 3 palavras, não tem problema. Mas coloquem uma em cada campo para a gente poder ver se repetem palavras aí para vocês.
E aí só apertar em enviar depois que vocês colocarem 1, 2 ou 3 palavras, que daí vai aparecer aqui para a gente. Aí, ó, aí vai aparecendo, por enquanto, aprendizado, aparentemente, é uma nuvem de palavras, né? Então, teoricamente, aqui as palavras que ficarem com tamanho maior são as que estão sendo mais utilizadas. Professor, Oi. é uma palavra por cada caixinha dessa de diálogo? Isso. Se quiser botar só uma, não tem problema. Mas se quiser botar Tá bom. 2 ou 3, pode botar. Ok. Imagina. Aprendizado segue ganhando, seguido de luta agora. Né? Vamos ver se alguém ainda não respondeu. Experiências. Experiências eu tinha botado ontem quando eu estava fazendo o teste também. Experienciar ali, então tem outras. Né? Agora eu vi ali que dependendo da redação, da ortografia, tem uma experiência sem acento ali, ele já considerou uma palavra diferente, mas conta mais aí. Maravilha. Pessoal, então, sem problema, tá? A ideia aqui, se eu passar para frente vocês não tiverem respondido ainda, não tem problema, já tivemos 24 respostas, já está bem legal, para a gente ter uma ideia. Vou passar para a próxima, mas depois, quem quiser pode colocar lá no formulário do Google, que vai ficar armazenado essas respostas para a gente depois poder dialogar com elas. A próxima, eu queria que vocês me dissessem o que diferencia o ser humano de todos os outros animais. O que só nós, seres humanos, temos e nenhum outro animal tem. Aí pode ser mais de uma palavra, mas tentem resumir ao máximo, ser mais objetivos para também, se alguém for usar a mesma ideia, poder somar. Caramba, ódio, realmente não pensava, não sei se outro animal tem ódio. Empatia, raciocínio, ganância, maldade, refletir sobre si mesmo, consciência, introspecção, cultura, polegar opositor, eu também botei ontem. Não sei se tem alguns macacos que têm inveja, memória, introspecção, destrutiva. Eu tenho uma foto no zoológico lá de Londres que é o animal mais destrutivo do mundo, e aí é para a gente entrar dentro da jaula e tirar uma foto, que é o ser humano, o animal mais destrutivo do mundo. Bacana. Noção da morte, dor, preconceito. Bacana. Fala. Self-awareness. Nossa, isso aí foi autoconsciência, né? Maravilha, pessoal. Legal. Preconceito, a gente teve mais consciência, pelo visto foi a que mais se repetiu. Acho que é o self-awareness, é o coach. Maravilha. Né, tem esses termos agora que estão na moda aí. Mas legal, pessoal. Já vimos aí maldade, consciência, racionalidade, inveja, preconceito e empatia. Acho que foram as que mais apareceram. Agora vamos para a próxima. Agora são perguntas objetivas, pessoal. Eu queria assim, que vocês me dissessem o que é realidade. Realidade para vocês é uma construção social? Deixa eu ver, acho que aqui aparece a instrução aqui, ó, na tela, né? Se é uma construção social para vocês, marquem 1. Se vocês acham que a realidade é um dado da natureza, marquem 2. Se vocês acham que é algo intermediário, um pouco de cada, marquem 3. Tá? E aí a gente vai vendo aqui a média da turma e um pouco da distribuição dos votos. Então, por enquanto, bem perto do meio. 1,8 de média, ó, mais para 1,9. Com a maioria das pessoas marcando um pouco de cada, né, pelo visto aqui, porque estão indo no do meio. Todas as perguntas, quase todas agora daqui para frente, vão ter essa alternativa intermediária, tá? De um pouco de cada, mas vai mudando o que é a pergunta, tá? Professor, eu só acho que 3 é meio pouco. Talvez fosse melhor uma barrinha de 5 para poder, porque eu, por exemplo, que marcou um pouco de cada, mas eu acho que eu não acho que é igual os dois lados. Sim, não, entendi. Só que eu não. Tem outras ali que eu abri para 5 níveis, né, de resposta, mas esse aqui eu queria mesmo obrigar vocês a ou serem de um lado ou de outro, ou ficar em cima do muro. Esse era o objetivo mesmo, para obrigar vocês a definir por um dos pontos. Outras eu deixo mais aberto, mas claro, na prática aqui, as posições de vocês não são tão bem divididas assim.
E outra coisa também, pessoal, respondo assim com a primeira coisa que vier na cabeça, tá? Depois a gente vai nas aulas aprofundar mais e refletir. É mais para a gente poder comparar essa resposta inicial de vocês nessa primeira aula, ou segunda aula, depois com o desenvolver da disciplina. E o que é mais importante, pessoal, numa situação qualquer da vida? É o resultado que acontece dessa situação? É a intenção das pessoas envolvidas na situação? Ou é algo intermediário em um pouco de cada? Entupiu meu chimarrão aqui. Funcionando. Ó, aqui já temos uma tendência maior aqui para o lado do resultado. Vejo que tem mais, média 1,6, mas com uma galera votando mais para o lado do resultado. Diga? É que essa aí depende da situação, né? Porque, tipo, Claro. O resultado teria, digamos assim, antes da ação você diz que é o resultado, mas depois da ação você quer saber qual foi a intenção para saber como essa pessoa ou evento vai afetar o futuro quando ocorrer de novo. Exatamente. Todas vão ser assim, tá, gente? São perguntas. Eu já peguei, imagina se eu peguei aulas que quando eu der a aula sobre esse assunto, vai ser complicado. Cada tema, mesmo depois de toda explicação, de toda análise que a gente vai fazer juntos, vai dizer, tá, mas numa situação a coisa funciona de um jeito, em outra não é bem assim, difícil de se posicionar. E eu estou resumindo essa aula toda numa pergunta e ainda exemplos aqui, ainda compartimentando as alternativas de vocês, então é óbvio que é uma redução aqui da complexidade da realidade, numa simplicidade que não condiz, né, com a realidade, como o colega muito bem colocou. Tá? Mas é inevitável, é o jeito que a gente consegue medir dessa forma. Assim, é uma brincadeira rápida, tá? Não tem maiores consequências, só para a gente depois ir comparar para ver o que vai acontecer ao longo das aulas, se vai ter alguma mudança. O que é mais justo para vocês, pessoal? Numa situação, né, que é onde justiça se envolve, a gente dá para quem mais precisa, a gente dá para quem mais merece, ou um pouco de cada, algo intermediário? Na mesma lógica ali do 1, 2 e 3. Aqui está uma prevalência maior de que a justiça tem a ver com se dar para quem precisa e não com quem merece. Alguma coisa mais intermediária agora deve estar rolando, um pouquinho para quem merece. Deixa eu ver o que está rolando aqui no chat. Eu senti necessidade de uma escala maior nessa. Também. Todas vai ter esse problema, tá, gente? Mas um dos métodos, tá? Não sei se vocês sabem que a gente tem pesquisa, dependendo do que a gente está perguntando, a gente dá essa alternativa do meio, que é essa alternativa intermediária. Aí a gente usa níveis ímpares, né? Quantidades ímpares de níveis, porque daí fica, com ímpares, tu tem um número que é o intermediário. Ou não, se tu quer que a pessoa realmente se posicione. Eu, quando eu fiz lá meu doutorado, eu nunca dei uma alternativa intermediária. Né? Eu dizia ou é bom ou é ruim, ou é pouco bom ou é pouco ruim, ou é muito bom ou é muito ruim, para a pessoa ter que se posicionar. Então aqui eu queria que ou vocês se posicionassem num dos extremos ou no meio. Tá? Por isso que tem só essas duas alternativas. Maravilha, agora já ficamos aqui mais puxado para o lado de quem precisa. Próxima pergunta. Aqui eu estava com aquela música, eu troco a liberdade pelo seu perdão. Né? Como eu sou velho, os pagodes das antigas. Mas aqui não é toda a liberdade. Né? Pelo que você trocaria um pouco da sua liberdade? Por um pouco mais de saúde? Por um pouco mais de segurança? E aqui que eu falo segurança de violência, né? De assalto, sei lá, dessas questões, segurança ao teu espaço privado. O que vale a pena a gente abrir mão um pouco da nossa liberdade em troca? Saúde, segurança ou um pouco de cada? Então, agora estamos pendendo um pouquinho mais, está bem equilibrado, mas um pouquinho mais para o lado da segurança. Bacana. Deixa eu esperar aqui o 24. A gente estava com 20 e poucos, né, respondendo. É isso aí também. Maravilha. Também equilibrado. Dessa vez, pouca coisa para o lado da segurança. Próxima pergunta. O ser humano é um animal social ou nasce e morre sozinho ou um pouco de cada?
bem mais animal social, né? Puxando agora um pouco para o outro lado. Mas vai ganhar mais mesmo o animal social. Maravilha, pessoal. Acho que tem mais uma pessoa para responder. Beleza, fechamos nossos 25. Deixa eu só ver quem que tá. Maravilha, que bacana, Cabuto, que tu gostou. Eu estou aprendendo, tá, a mexer também com essa ferramenta aqui, vamos ver se a gente continua usando cada vez mais. Quando eu olho para o lado, eu percebo que somos todos e todas iguais, ou cada uma é uma estrela, ou um pouco de cada? O que vocês acham? Quando vocês olham para o outro, né, para outra pessoa, quando você sai na rua e vê o mundo à sua volta, a sociedade, as outras pessoas, o que vocês pensam? Seria bacana, né, gente? Isso aí a gente podia debater. A gente vai debater, tá, porquinho do mal? A gente vai... Os nomes de vocês são maravilhosos. A gente vai... Tudo isso aqui que a gente está falando, cada pergunta dessas, mais ou menos, né, vai ser uma aula e a gente vai poder aprofundar bem mais nelas. E aí vocês vão ter mais espaço. Eu comecei, fiz ontem de noite, acho que eu estava meio poético e estava com umas músicas na cabeça. Eu comecei a dar uma viajada nas alternativas. Vocês vão ver que tem outras mais doidas ainda. Que mais? Na hora do vamos ver, pessoal, quem não arrisca não petisca, ou melhor um na mão do que dois voando? Quando o bicho pega mesmo, como é que vocês acham que tomam as decisões de vocês na vida? Vocês arriscam, se expõem, vão atrás do quê? Já andaram em CC, um mais genérico que o outro. Cada uma estrela é música do Raul, hein? Dava uma boa, né? Eu não sei de onde é que eu tirei isso, é uma coisa que eu tenho na minha cabeça, assim, de que cada pessoa tem o seu próprio brilho, alguma coisa assim, que veio essa história do cada uma estrela, que é para representar a individualidade, né, a diversidade. Olha só o equilíbrio aqui. Isso aqui tem, não sei se vocês já viram, aconteceu com vocês em alguns aplicativos de banco, começa a perguntar, monte seu perfil de investidor, você é um investidor ousado ou mais conservador? É a estrela solitária do fogão. Já estamos botafoguense. Maravilha, pessoal. Vamos para a próxima. Então, de novo, um equilíbrio. Nos caminhos da vida, nos caminhos da vida, qual é a regra que vale? Quando a gente está vivendo a vida, sai da frente que atrás vem gente, ou seja, a gente está com pressa, ou devagar se vai ao longe, no despacito, no devagar e devagar, devagarinho. O sai da frente que atrás vem gente, eu tinha inicialmente colocado Corra, Lola, Corra. Não sei se vocês já viram aquele filme. É um filme alemão maravilhoso, né? Eu gosto muito. Tem a ver com complexidade, efeito borboleta. Vamos falar um pouco sobre isso. Olha, a turminha mais conservadora aqui, vai no despacito. É devagar e devagar, devagarinho. Achei que essa juventude aqui fosse mais ousada. Uma informação para vocês. Eu vi lá a média de idade da turma, a grande maioria tem entre 20... A grande maioria tem 21, acho que tem uns 10, 14, 15 pessoas com 21 anos. Depois é 20, 22 e a gente tem acho que até 29 anos, se eu não me engano, tá? De idade na turma. Então, diria que a média... Não me lembro quanto é que deu a média, mas deve ter ficado lá por 21, 22 anos a média de vocês, como turma. Então aqui, beleza, ó, pouca gente vive a vida na correria do sai da frente que atrás vem gente. Próximo. Essa, aqui o bicho vai começar a pegar. Quando a ciência e o povo divergem, né, pensam diferente. Quem deve ficar com a palavra final? Obviamente falando de questões coletivas, públicas, tá, pessoal? A ciência ou o povo? Tem gente de 29. Quero ir devagar, mas o capitalismo não deixa. É verdade, né? Uma das coisas que a gente viu aqui com essa pandemia é que, mesmo por questões de saúde, se a gente precisar dar uma paradinha aí para cuidar de algum problema grave, a economia sente essa pausa, né? Olha só, ninguém... Deixa eu tentar acompanhar aqui devagar. Essa coisa é complicada. Essa já entra no debate de divulgação da pesquisa científica, acesso à informação também. Deixa eu só deixar você terminar de responder e eu já digo o que é isso aqui de verdade. Complicado mesmo.
Mais um, e eu conto a história para vocês aqui. Sabe qual é a aula que é disso aqui, pessoal? É exatamente o Fun, Single and Ready to Mingle. Falou a coisa certa aqui, aos tecnocratas, pessoal. Isso aqui é a aula de aristocracia versus democracia. Né? Vocês acham que quem tem que decidir é o povo ou são os especialistas? Entendeu? Essa era a pegada dessa pergunta aqui. Ó. Alguém já puxou a média para o outro lado, ali, um pouco de cada. Outra, essa aqui vocês vão gostar. Nas eleições brasileiras, pessoal, a voz de povo é a voz de Deus, ou seja, o povo que manda, ou eita povo burro e manipulado? Como é que são os brasileiros quando votam? Lembrando, pessoal, né, que vale para os dois lados, né? A gente tem crítica de eleitor burro e manipulado, tanto da esquerda quanto da direita, então lembrem disso. A galera tá achando que o povo é burro. As duas podem ser verdade, é verdade. Tudo, né, aqui, como todas as perguntas aqui, a gente cabe em todas. Dá para dizer que a voz do povo é a voz de Deus e manipulada, é verdade. Ciência também, com certeza, cumpre papel de agendas. Mas só, então, a galera chamando o povo brasileiro de burro. Seus metidos a besta. Vocês não são nada democráticos. Eu sempre dizia isso, começava as aulas dizendo que vocês não são democráticos. Eu vou mostrar isso para vocês. Ninguém confia no povo para tomar decisão. Agora, pessoal, uma mais óbvia. Vocês se consideram de direita ou de esquerda, só que agora sim tem mais opções, tá, pessoal? Tem um, é extrema esquerda, 2 é centro-esquerda, deixa eu botar aqui que aparece a instrução, 3 é centro, 4 é centro-direita e 5 é extrema-direita. Vamos ver. Por favor, pessoal, né, aqui já tem uma tendência à direita, mas quem for um pouquinho de direita não tenha pudor de se manifestar, porque senão quando alguém ouvir essa aula vai dizer, mas também aquela turma só tinha esquerdista. Né? Então, os de direita, por favor, apareçam e se manifestem. Porque senão ninguém vai nem ouvir, vai dizer que essa era uma aula só de esquerdistas. Mas temos aqui, ó, temos uma predominância, né? A esquerda, aqui nem sabia que aparece, ó, 14 votos. Legal isso aqui, o burrão aqui não sabia que tinha isso. Ó, 5 de extrema esquerda, 14 de centro-esquerda, 1 de centro, 5 pessoas de centro-direita e ninguém de extrema-direita. Será que não tem ninguém de extrema-direita nessa aula mesmo? Será que a gente não vai descobrir aí um extremista de direita? Vamos ver, né, pessoal? Só tem um de centro aqui. Centro-esquerda e centro-direita foi a maioria, realmente. Mas tem, apesar de centro-direita, deu a mesma quantidade que centro-esquerda. Mas de centro mesmo, só teve uma pessoa. Massa, pessoal. Agora é a nossa última, tá, pessoal? Essa aqui vai parecer um pouco diferente, tá? Porque vocês vão aparecer dois campos aqui. Na política, cada pessoa se posiciona de uma forma. Você se posiciona como? Deixa eu lembrar aqui como é que aparece isso aqui. Peraí que eu vou ter que entrar aqui no meu celular para ver como é que está aparecendo para vocês. Porque são duas perspectivas em cada uma, tá? Quem já entender, responde aí. Mas se não, deixa eu só ver aqui como é que aparece aqui. Para mim, 19,76655. Ah, tá. Aqui, ó. A primeira medida aqui, vocês vão colocar 1, se vocês buscam uma sociedade ideal. 2, né? Aí são 5 de novo, tá? 3, se vocês são meio termo, ou no outro extremo 5, se vocês aceitam as imperfeições humanas, né? Da sociedade humana. E na segunda coluna, vocês vão puxar 1, se vocês são mais extremistas, assim, de procurar seguir sempre a verdade. 5, se vocês respeitam quem pensa diferente. Acho que isso é o mais importante. Ou 3, intermediário, em todos aí cabendo o 2 e o 4 como intermediários. Acho que vocês entenderam. Hein? Aparecem as mesmas linhas de 1 a 5, isso, 2 linhas de 1 a 5, e ainda tem, né, o 2, 3, 4 ali para vocês poderem se posicionar. Bacana, olha que interessante isso aqui, pessoal. Bom, pessoal, essa era a nossa última pergunta da aula, tá? Terminaram os slides. Quem quiser ir embora e não tem mais grandes coisas, quem está a fim de fazer outra coisa está liberado. Só depois manda aí o formulário, tá? Termina essas perguntas no formulário.
Acho que tem, sim. Acho que eu consigo mandar o do Google Forms. Vou ver como é que aparece isso, tá? Eu só vou explicar esse último gráfico aqui para vocês, tá? Que a gente vai trabalhar sobre isso na aula de esquerda e direita. Mas esse segundo gráfico é o mesmo sobre esquerda e direita, tá? Só que disfarçado. Porque eu queria ver se realmente repetia pelo próprio Mente. Tem como baixar. Agora eu estou com a versão paga aqui do Mente. E aí eu consigo baixar os resultados, que eu acho que na gratuita não tem como, e aí eu acho que eu consigo compartilhar com vocês, tá? Mas eu vou... Ah, tu já pegou para ti? Ah, maravilha. Que beleza. Então, tranquilo. Quem quiser aí ver com o Patrick de Salto Alto como é que faz, ou eu vejo depois na próxima aula, explico quem quiser baixar os resultados, tá? Só para explicar para vocês, que a gente já passou até do horário da nossa aula aqui, o que é esse gráfico aqui? É a segunda vez que tenho essa aula introdutória e sua fala me faz sentir abraçado. Que bom, Clark Kent, esse é meu objetivo, tá? Meu objetivo é que... Eu acho que eu ia falar isso também, eu acho que o papel de professor tem o papel de passar conteúdo, tá? Só que eu acho, como eu disse, né? Os professores que mais marcam a gente, os que mais me marcaram, não foram pelos conteúdos que eles me passaram, mas sim pelas suas histórias de vida, por às vezes uma conversa mais informal, né, por questões mais humanas, assim, e eu acho importante estimular vocês desse jeito também a absorver conteúdo, contar um pouco da minha experiência de vida, da minha história, porque eu acho que isso pode, às vezes, vocês estão passando por alguma coisa parecida e isso pode ajudar vocês, tá? Massa, Patrick, de Salto Alto, também já gostei do teu nick também, e espero que um dia, em breve, a gente possa se conhecer sem codinomes e ao vivo aí para a gente poder continuar trocando ideias. Gente, só para explicar aqui, para quem estiver esperando, esse gráfico aqui, ó, deixa eu ver como é que eram as perguntas, essa linha horizontal, tá, desse gráfico, que era busca a sociedade ideal. Quem marcasse busca a sociedade ideal, essa pessoa aqui, ó, provavelmente marcou tá? Que busca a sociedade ideal, essa bolinha aqui onde está minha flecha. Quem marcou aqui, essas duas pessoas disseram que aceitam as imperfeições humanas. De acordo com o Bobbio, que a gente vai trabalhar, né, tem a ver com busca da igualdade, ou naturalidade. Eu fiz uma adaptação aqui nos exemplos para dar para vocês, mas seriam pessoas mais de esquerda para esse lado, tá? E pessoas à direita desse lado. Então, toda a bolinha que ficou desse lado do gráfico aqui, teoricamente, seria uma pessoa de esquerda, tá? E a bolinha que ficou desse lado aqui seria de direita. Então, quem marcou 4 ou 5 nessa primeira pergunta, com base nesse critério, poderia ser classificado como de direita. Quem marcou 1 ou 2 nessa pergunta seria de esquerda. E essas 3 pessoas aqui no centro seriam pessoas de centro nesse aspecto. Na segunda linha, na segunda pergunta é a linha vertical, tá? Aí tem a ver, quem procura seguir a verdade, né, seria alguém que acredita que existe uma verdade no mundo, né? Porque existe uma verdade para seguir, que naquela pergunta sobre realidade diz que é um dado da natureza, a realidade, e que, portanto, teria uma tendência maior a tentar, de certa forma, impor a sua verdade para outras pessoas, né? Ou achar que as outras pessoas devam chegar na sua verdade de alguma forma. E por isso seriam pessoas mais autoritárias. Né? E, por outro lado, quem marcou mais no sentido de respeito a quem pensa diferente seriam pessoas mais democráticas, mais abertas ao diálogo, e isso significaria, então, pessoas, o Bobbio chama de liberais. Tá? E o Bobbio cruza essas duas classificações, entre direita e esquerda, né, de igualdade ou diversidade, com o autoritarismo ou o liberalismo, né, ou a democracia, como ele fala. Aí, o que fica esse campo aqui? Quem ficou nesse ponto? O problema é que com vocês juntos não deu para identificar. Eu tentei achar um jeito melhor, mas não achei, tá? Para vocês poderem se identificar aqui. Mas quem ficou nesse quadradinho aqui é uma pessoa de cima, né? Quadradinho da direita em cima é uma pessoa de centro-esquerda, que é uma pessoa de direita, porém aberta ao diálogo. Quem ficou nesse quadradinho de cima aqui seria pessoas de centro-esquerda, pessoas de esquerda, mais abertas ao diálogo. Pessoas aqui seriam do quadradinho de baixo, à esquerda, seriam de extrema esquerda. Pessoas de esquerda que acham que a verdade da esquerda, a ideologia de esquerda, é a correta e que os outros devem respeitar ela porque ela seria a verdade. E que pessoas nesse quadradinho aqui à direita e que acreditam numa verdade também, né, a ser seguida, seriam de extrema esquerda. Extrema direita, desculpa. Então, por aqui a gente teria 2 pessoas de extrema direita na aula, entendeu? Por isso que eu fiz essa pergunta, para ver
Se como vocês se classificam realmente condiz isso aqui tudo. Tem vários testes, tá, na internet que usam coisas parecidas, lógicas parecidas. Às vezes a gente faz um teste, cai de um jeito, e faz em outro, cai em outro completamente diferente. Mas a ideia era essa, tá, pessoal? De tentar reproduzir essa lógica desses testes. Só para a gente brincar, não quer dizer nada, é só para quando a gente for conversar depois ver se isso se repete. Alguma outra coisa, turma, que vocês queiram falar? Agora eu terminei meus conteúdos, deixa eu sair daqui. Vou deixar aberto para vocês, se quiserem falar alguma coisa, se quiserem perguntar sobre qualquer uma dessas perguntas, fazer algum comentário. Eu já estourei de novo o tempo da aula. Peço desculpas. Professor, Diga. repete só as 2 últimas perguntas aí, por favor. Claro, peraí. Eu tô tomando um toque. As 2 dos slides, né? Daquele último lá. Você se considera de direita... do último slide? Isso. Peraí, deixa eu pegar aqui. Tudo do teu posicionamento... A pergunta é a mesma, né? Sobre teu posicionamento político. A primeira possibilidade é você busca a sociedade ideal, ou num extremo, né? Ou no outro extremo você aceita as imperfeições humanas. Busca a sociedade ideal ou aceita as imperfeições humanas? É essa busca da igualdade ou de uma sociedade mais justa, igualitária, ou aceitar que os humanos são cada um por si, a natureza tem a sua lógica natural e a gente tem que aceitar que os seres humanos são diferentes, né? E faz parte, a natureza é assim, todo mundo vai morrer um dia, como diria nosso presidente. Quando me avisa, quando eu puder falar a segunda aí. Aí nesse aí, 5 é o que mesmo? E 4 é o quê? E 1 é o quê? 1 seria esquerda, né? Porque é alguém que busca uma sociedade ideal. Isso tipo, eu vou depois explicar isso melhor para vocês, tá? Mas o Bobbio fala que quem é de direita, a melhor forma de classificar quem é de direita ou de esquerda seria que quem é de esquerda busca a igualdade, tá? Entre as pessoas, e quem é de direita aceita as diferenças entre as pessoas, aceita que as pessoas são diferentes. Acha que o mundo, a natureza nos faz diferentes e que a gente tem que aceitar essas diferenças da natureza e que tentar buscar a igualdade é um erro humano. Isso seria a visão de direita. E a visão de esquerda, para o Bobbio, seria uma pessoa que acha que nós nascemos todos iguais, somos todos seres humanos, né? Mas a sociedade vai nos diferenciando, né? Dá mais riqueza para uns do que para outros. E que, então, a gente deveria buscar a igualdade, lutar pela igualdade, lutar por essa sociedade ideal. Tá? Então, por isso, e aí eu pego essa classificação do Bobbio, dou mais um passo, que depois eu vou explicar para vocês. Eu acho que talvez o que explique melhor a diferença entre direita e esquerda é a diferença entre idealismo e realismo, né? Essa busca pela sociedade ideal ou se aceitar a natureza, a vida como ela é. Né? Porque eu já recebi crítica de gente de direita que dizia, não, eu não sou a favor da diferença, não, eu também apoio a igualdade, né? Mas me considero de direita. Então, acho que talvez esteja aí uma falha nessa classificação de direita e esquerda. Quer que eu fale a segunda? Não precisa não, a segunda eu ouvi direitinho. Só maravilha. sem dúvida. Ó, teve Show. mais gente respondendo aqui. Você vê que estamos bem dividido, né? Com base nesse critério aqui, a gente tem gente espalhada por todos os quadrantes aqui do nosso gráfico. Mais alguma coisa, pessoal? O que vocês querem de mim? O que eu posso falar para vocês? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Como é que eu paro de compartilhar? Não sei. Aqui, stop share. Pronto. Eu vi que vocês estavam trocando altas ideias no chat aqui. Depois eu vou dar uma lida, tá? Para ver se eu perdi alguma coisa. Mais alguma questão, turma? Eu sou a batata inglesa. Esse teste é bom, gostoso. Vai saber o que vocês estão falando aqui, né, gente? Depois eu vou ter que ler aqui para pegar o fio da meada. Que massa, pessoal. Estou gostando muito de vocês aí, apesar da aula remota aqui. Acho que realmente vocês são uma turma muito bacana. Acho que a gente vai conseguir trocar uma ideia legal. Bom diálogo. Alguma dúvida, pessoal?
pessoal, o Stanley está ansioso pelas aulas, já escolheu seu nome? Pois é, acho que eu vou botar professor. Uma conversa paralela no chat eu deixei, pessoal. Vocês podem falar no privado, né? Você sabe que dá para mudar aqui, em vez de mandar para todo mundo, manda só para uma pessoa. Podem falar mal de mim, fazer fofoca. Namorem, pessoal, por favor, namorem. Não é tão bacana usar a juventude e interagir. Façam amigos, amigas, interajam, se conheçam, façam conexões. Paquerem uns aos outros aí. Coloca Paulo Vitor, vai tomar banho. Quem é que mandou isso? Eu já vou reprovar aqui, já vou botar no sistema. O Gerson Vapo, o cara tá pedindo para ser reprovado esse Gerson Vapo. Paulo Vitor, que trauma, né, véio? Paulo Vitor entregando. Paulo Vitor e o nosso lateral. A gente jogou sem lateral direito, sem meio campo, sem goleiro. Acho que tinha um zagueiro, não lembro que se não estava jogando, não sei se era o Jeromel Cano, que não jogou um dos jogos. Tava bom, né? Não tinha atacante também, com o André no ataque. Se eu for usar o privado, vou acabar errando, mas tem esse risco, tem que tomar cuidado para não mandar para todo mundo. Nosso Coronga interrompeu meu flerte com o boizinho dessa turma. Tá aí, Patrick de Salto Alto. Aproveita, descobre o nick do teu flerte aí e manda para ele. Sobre o meu nick, cara, eu pensei nisso também, né? Que no final, tipo, eu dei toda a outra aula, tá aparecendo aqui meu nome completo. Se vão me achar, Gustavo Lima? Não, gente, eu não gosto muito de sertanejo. Eu pensei em botar professor, primeira pessoa, tá, vou botar óbvio, eu sou o professor da turma. E aí eu fico, né, às vezes me olhando aqui e fico cada vez mais me surpreendendo com o tamanho da minha careca, que está cada vez maior. E aí, como é que eu não sei, eu tinha o professor daquele o X-Men lá, professor X, isso aí, alguma coisa assim. Que eu pensei em botar um professor X, ou Xavier, sei lá como é que se pronuncia. Mas talvez uma coisa dessa, um professor careca, talvez combine com isso aí. Só para se alguém um dia vier me encher o saco pelas coisas que eu vou falar, não tá meu nome escrito ali, aí a pessoa vai ter que assistir outros vídeos da aula, né, onde eu explico essas questões aí da metodologia da aula, e aí, quem sabe, me aliviem. Mas só para dar trabalho, se alguém quiser me xingar, não ficar tão óbvio meu nome completo. Professor, Oi. então a partir da aula que vem a gente já começa com a aula e na outra já é o debate? Não, na aula que. Vai ter. Já é. A aula a gente já tá tendo, né? Porque é tudo. Não, já tá tendo aula, só tô falando do assunto do debate. A próximas duas aulas, tá? Da semana que vem, de segunda e quarta, eu botei lá no cronograma como sendo uma introdução. Né? A gente vai falar sobre complexidade e sobre o que diferencia o ser humano dos outros animais, sobre a nossa linguagem ficcional, de acordo com o Harari, né, que vai ser um dos autores que eu vou usar. Obrigado, Menikun, eu que agradeço. Então, obrigado, Cabuto, aqui para demais, todo mundo que estiver dando tchau aí, um abraço. Então, nas próximas aulas, a gente já começa, vocês interagem, espero que vocês participem das próximas aulas, aí, tirando dúvidas, fazendo comentários, fazendo perguntas, mas ainda não é do tema de debate, vai ser na outra semana que daí efetivamente começa com aquele esquema ali de aula, de apresentação e debate. Então, ainda se quiser mudar esses apelidos, né, ainda dá tempo de corrigir essa questão e a gente ir treinando melhor isso. Não, beleza, eu queria saber se eu tinha que ler alguma coisa, se preparar, mas... Não, isso eu nem falei para vocês, eu me esqueci de falar ontem, na segunda, tá? Mas aí eu vou lembrando aula a aula, que mesmo a bibliografia da disciplina, que eu por sinal ainda não consegui disponibilizar para vocês, mas já vou ver se agora, essa semana eu vou ver se eu consigo, ela não é obrigatória, tá? Não precisa, não tem nada que precise ler na minha disciplina para participar da aula. Quem não quiser ler nada, está ocupado com outras disciplinas, né, tem muita coisa para ler, já que eu sei que muitos têm uma carga enorme de leitura em outras disciplinas, não precisa ler absolutamente nada. É só assim uma sugestão para quem, olha, assistiu uma aula e disse, nossa, esse assunto eu gostei, eu queria ler alguma coisa sobre isso. Então a bibliografia está lá para isso, para quem se interessar por algum assunto e quiser aprofundar, mas não precisa, não é obrigatória nenhuma leitura para a aula. Beleza. Então o melhor canal de comunicação com o senhor é pelo e-mail mesmo, né? Por enquanto, pelo e-mail, não sei se tu já está com acesso no Google Sala de Aula lá, eu não sei se tem como trocar ideia. Eu não sei se tem como... Não sei, vou dar uma olhada. Eu estou me familiarizando lá também com o Google Sala de Aula. E aí, então, se tiver, pode mandar por lá, por e-mail por enquanto. Porque eu ainda não estou com aprender lá, que seria outra forma. Né? Uhum. Mas beleza, o e-mail então. é o mais ágil ali, que eu com certeza já recebo a notificação no celular, já vejo. Pode mandar por e-mail aí, que qualquer dúvida, qualquer questão, eu respondo por lá. Beleza, então. Valeu, professor. Boa noite. Eu que Até agradeço. semana que vem. Boa Falou. noite. Falou. Bom
resto de semana e final de semana para vocês aí. Valeu para todo mundo. Boa noite, gente. Boa sorte com essas matérias. EAD. Falou, meu cara. E aí, como é que tá? Valeu, professor. Falou 3-0 nos caras hoje. Tomara, Tricolor. Tomara. Tricolor já foi embora. Valeu, Janara. Eu que agradeço. Boa noite.